de joelhos. Capítulo 22. Clarion sentiu-se vazia, como se alguém tivesse raspado a medula de seus ossos. O brilho de luz das estrelas que ela normalmente sentia dentro de seu peito tinha esfriado como cinzas em uma lareira. Embora a exaustão a arrastasse para baixo, embora sua visão piscasse em preto, ela rastejou em direção a Petra. Quando finalmente conseguiu, soltou um soluço sufocado. As sardas de Petra pareciam desaparecer na palidez serosa de sua pele. Seus olhos vagavam por trás das pálpebras fechadas, assombrados por algo que Clarion não conseguia ver, algo do qual ela não conseguia salvá-la. Clarion não conseguia suportar. Ela não conseguia mais suportar o peso de seu fracasso. Ela queria se enrolar na neve ao lado dela e se render. Ela queria dormir por uma eternidade. Seria tão fácil dormir. Ela não sabia quanto tempo ficou ajoelhada ali antes de ouvir barulho de passos na neve ao lado dela. Clarion inclinou sua cabeça em direção ao som. Milori e Yarro estavam acima dela, com olhares gêmeos de preocupação. Ela sentia frio de uma forma que nem mesmo a mais longa e amarga noite de inverno conseguiria. Ela sentia isso até sua alma. Isso deixava seu sangue lento, e seus pensamentos ainda mais. Tudo parecia tão irreal. Ela não tinha certeza se eles estavam lá. Veja Artemis primeiro, Clarion murmurou. As palavras pareciam grossas em sua boca. Ela mal conseguia forçar seus lábios a fazerem o formato delas. Os curandeiros estão cuidando dela. Milori respondeu suavemente. Bom. Seus olhos se fecharam. Está tão frio. Distantemente, ela registrou que Milori estava falando com Yarro em tom baixo. Ela captou apenas fragmentos. Pálido demais. Faça alguma coisa. Ele estava falando sobre ela. Ela pensou. Clarion se forçou a se concentrar na resposta de Yarro. Não posso fazer nada se não houver um ferimento para tratar. A tensão que ela colocou em si mesma. O Yalir parou de falar. Está ruim, Milori. Ela está completamente esgotada. Ela precisa voltar para as estações quentes imediatamente. Os Yalirs saberão o que fazer com ela. Estou morrendo. Ela se perguntou. Ela se sentia tão desconectada de seu próprio corpo. Que a perspectiva dificilmente a assustava. Nenhum dos amigos dela está em condições de levá-la de volta, disse Milori. Eu posso levá-la até a beira da primavera. E se você não encontrar nenhuma fada quente? Yarro exigiu, suas mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Nossos batedores os avisaram do ataque. Não consigo imaginar que alguém esteja esperando. Na fronteira. Sua expressão escureceu. Clarion não gostou do conjunto determinado de sua mandíbula, do quadrado resignado de seus ombros. Um sentimento incipiente de pavor percorreu, muito pior do que qualquer coisa que os pesadelos infligiram. Então farei o que devo. Milori, Yarro disse em tom de advertência. Eu entendo o curso. Você realmente. Clarion captou um lampejo da dor que iluminou os olhos de Yarro, e como ela não ofereceu mais nenhum protesto quando Milori se ajoelhou ao lado de Clarion, ele deslizou um braço por baixo dela e ergueu em seus braços. Ele acenou para um talento de escoteiro e assobiou para Noctua. Em um instante, a coruja voou para baixo de seu coleiro. Com a ajuda do escoteiro, Milori içou Clarion nas costas de Noctua e então subiu com ela. O calor suave das penas de Noctua a confortou. Enquanto eles subiam para os céus de inverno, a visão de Clarion começou a entrar e sair. Ela só conseguia distinguir vagamente os planos de seu rosto, dourados pelo luar, e seu cabelo, uma faixa de neve branca contra o céu estrelado. A tempestade tinha passado. Ela pensou, vagamente. Ele parecia tão bonito e tão triste. Sentindo o olhar dela sobre ele, ele olhou para ela. A preocupação vincando sua testa partiu seu coração. Mais do que tudo, ela queria tirá-lo dele, mas naquele momento, ela estava impotente. Ela não sentia nada além de vazio dentro de si. Uma dormência desconcertante tomou conta de todo seu corpo. Se ela se soltasse, ela pensou que poderia se afastar. Parecia tão tentador. Suas pálpebras estavam impossivelmente pesadas. Através da neve emaranhada em seus cílios, ela observou as estrelas escurecerem. Elas estavam chamando seu nome. Clarion. Ou era Milori. Clarion, ele disse firmemente. Fique comigo. Ela estava tão cansada, mas se Milori tivesse pedido para ela ficar bem, havia pouca coisa neste mundo que ela negaria a ele. Qualquer coisa que ela pudesse dar era dele. Suas palavras estavam arrastadas quando ela disse, fale comigo. Houve um momento de silêncio antes que ele soltasse um som ofegante, como se não pudesse acreditar no que estava prestes a dizer. Você sabia que eu vi sua estrela cair. Com isso, a menor faísca de calor acendeu-se nela. Com os olhos turvos, ela sorriu. Sério? Realmente? Ela forçou os olhos a se abrirem diante da ternura na voz dele. Envolto em luz celestial, ele parecia quase sobrenatural. Ele olhou para ela com desespero feroz, partes iguais de adoração e dor. Isso fez uma dor florescer dentro dela, uma emoção que ela não conseguia nomear borbulhando na superfície do lago turvo de seus pensamentos. Eu não sabia na época que isso nos traria uma nova rainha. Eu nunca tinha visto uma estrela cadente antes. Ela sai tão rápido, mas eu peguei o momento exato em que ela voou pelo céu. Eu me lembro de me sentir tão. Ele parou de falar, sua voz suavizando. Um sorriso agridoce surgiu em seu rosto. Eu não senti esperança há muito tempo, mas eu senti naquela noite. Eu até fiz um pedido. Um desejo? Não se deve compartilhar desejos. Ela sabia. Isso tende a torná-los impotentes. Mas, certamente, se tivesse sido feito em sua própria estrela, ela poderia mantê-lo seguro para ele. Como se sentisse a mudança de seus pensamentos, ele respondeu. Eu queria que pudesse haver um futuro diferente para mim e Pichi. Hollow, ele disse calmamente. Um mundo onde eu não estivesse preso aos pesadelos. Onde talvez nossos mundos não estivessem tão divididos. Um lindo desejo. Quando ela se permitiu visualizá-lo, seu coração se encheu de desejo. Ele entrelaçou os dedos nos dela e roçou os lábios. Contra os nós dos dedos dela. Haverá. Ela sussurrou. Eu prometo. Se fosse a última coisa que ela fizesse, ela realizaria o desejo dele. As estrelas acima brilhavam mais intensamente. A expressão de Milori se encheu de admiração enquanto suas luzes dançavam na neve, flutuando ao redor deles. Quando seu olhar encontrou dela, novamente, ela não conseguia se lembrar de como respirar. Que lindo, ver o momento exato em que ele se apaixonou por ela. Talvez ele sempre a tenha amado, em algum nível, desde aquela noite em que se permitiu ter esperança novamente. Mas com a escuridão invadindo, com sua mente flutuando em algum lugar além dela, ela não conseguia se convencer de que não tinha imaginado. Certamente, ela pensou, algo tão lindo tinha que ser um sonho. Quando sua visão voltou a ficar nítida, eles já haviam pousado. Clarion estava encolhida de lado, ainda alinhada com segurança nas penas de Noctua. Levou apenas um momento para perceber que eles tinham parado na fronteira do inverno e da primavera, e que Milori não estava mais ao seu lado. Com um sobressalto, ela lutou para se levantar sobre o cotovelo, mas com sua força esgotada, ela desmoronou mais uma vez. Ela só conseguia gemer fracamente enquanto o mundo se inclinava em seu eixo. Desse ponto de vista, ela conseguia ver pouco além de fogos de neve se acumulando em seu cabelo e girando preguiçosamente diante dela. O luar branco brilhando na superfície do rio. E ali, ao longo de suas margens, trilhas profundas regadas, encamadas umas sobre as outras. Milori estava andando de um lado para o outro. Ela pensou, ainda estava andando de um lado para o outro. Ele voltou a aparecer, com uma expressão que beirava o desânimo. O que aconteceu? A cabeça de Clarion doía com o esforço de lembrar. Aqui, com frio, fazendo sua casa dentro dela. A resposta escapou ela. Tudo parecia tão distante, como se ela estivesse se observando de uma grande altura. O que você está fazendo? Clarion conseguiu perguntar. Sua própria voz. Sou confusa. Milori se assustou, claramente chocado ao encontrá-la acordada. Depois de um momento, suas feições se acomodaram em uma compostura sombria. Nada. Onde são seus curandeiros? Ela franziu a testa, esforçando-se para se concentrar. Campos de Matricária. Onde é isso? O desespero estava estampado em sua voz. A resposta claramente importava para ele. Ela podia se agarrar à consciência, só por mais um pouco, a fronteira do verão e do outono. Milori respirou fundo para se acalmar. Tudo bem, então. Com a determinação em sua voz, ocorreu a ela, tarde demais, que ele havia perguntado. Memórias inundaram de volta. Um enxame de pesadelos. Uma detonação de luz. Milori, determinada a devolvê-la às estações quentes. Um raio de urgência cortou seu delírio. Ele não pode. Se ele cruzasse a fronteira, ele quebraria suas asas. Tinha que haver outra maneira. Se ela conseguisse encontrar forças para andar, ou mesmo ficar montada em Noctua. Mas não, ela mal conseguia. Mexer um dedo. Até mesmo seu tremor havia parado, como se seu corpo tivesse perdido a esperança de se crescer novamente. Sua única chance era sua magia. Embora ela nunca tivesse conseguido se teletransportar. Elvina lhe ensinou a teoria por trás disso. Se ela conseguisse fazer isso apenas uma vez na vida, tinha que ser agora. Ela alcançou, profundamente dentro de si mesma, e sentiu como se estivesse raspando as unhas contra o fundo de um poço seco. Um suspiro suave de dor escapou dela. Não havia mais nada. E assim, não havia outra opção. Deixe-me, ela disse asperamente. Enquanto ele bebia, seu pânico lentamente se transformou em agonia. Ambos sabiam que, nesse estado, era muito mais provável que ela caísse do que chegasse intacta aos curandeiros. Seu brilho está quase totalmente extinto. Ela supôs que sim, agora que ele mencionou. Distantemente, ela notou sua pele amarelada. A noite, sem brilho para empurrá-la para trás, se acomodando sobre ela como um manto. Clarion não sentiu dor, mas o olhar em seus olhos a destruiu, completamente desamparada. Era como se ele estivesse morrendo junto com ela. Havia algum argumento que ela pretendia fazer, mas estava escapando dela. Era muito difícil forçar as palavras a saírem. Muito difícil se agarrar à consciência. Quando seus olhos fecharam, ele soltou um som estrangulado. Com um bater de asas, ele flutuou nas costas de Noctua e a envolveu em seus braços. Milori, pare.
Ele não respondeu. Ele apenas pegou as rédeas com uma mão e estalou, incitando Noctua a voar mais uma vez. Ele nem sequer vacilou enquanto eles voavam sobre a fronteira. Passar para a primavera parecia mergulhar em água quente. Enquanto ela andava, Clarion queria soluçar de alívio e horror. Uma fada do inverno não tinha proteção aqui, por favor. Seus lábios formaram a palavra, mas ela saiu como um mero fio de som. Ele a ouviu, com a cabeça pendendo contra o ombro dele. Tudo que ela conseguia ver era maxilar dele firme determinação e olhar de aço fixo à frente. Sua pele pálida já estava começando a ficar vermelha. O suor escorria em sua têmpora. Inclinada contra ele como estava, ela conseguia sentir o coração dele disparado. O calor era demais para ele. Suas asas. Sua voz estava grossa de emoção. Quando ela começou a chorar, tinha acontecido tão de repente. Clarion. Ele disse o nome dela como um apelo. Pesados contra sua vida. Eles não são nada para mim. Eu faria essa troca todas as vezes. Essas palavras quase a quebraram. Lágrimas escorriam livremente por suas bochechas, mas ela não tinha mais forças para enxugá-las. Ela mal conseguia se concentrar nele. O mundo girava, marmorizado pelo remela em seus olhos. Por quê? Pichy Hollow precisa de você, ele disse calmamente. Como diretor, tenho o dever de defender Pichy Hollow. Isso significa proteger você. Se ao menos ela tivesse os meios para discutir com ele, ela o atacaria. Com tudo que tinha. Como a segurança dele poderia significar tão pouco para ele. Mas ela tinha sido reduzida a uma cativa em seu próprio corpo, forçada a assistir enquanto ele se sacrificava por ela. Era o pior tipo de tortura que ela podia imaginar. Fique bravo se for preciso, ele disse, mas não posso perder você. Infelizmente, ela entendeu que faria o mesmo, que todos seus corações fizeram deles. Clarion soube o momento em que cruzaram o verão. Abaixo deles, havia um borrão de verdes exuberantes e flores douradas. Mas seu calor suspirava sobre sua pele como se a acolhesse em casa. A água escorria por seu pescoço enquanto a neve emaranhada em seu cabelo derretia. Lentamente, a sensação retornou às suas extremidades. Ela não queria isso, não quando parecia que mil agulhas perfuravam sua pele antes dormente. O calor do ar, no entanto, não fez nada pelo fio dentro dela. Seu peito estava tão escuro e vazio quanto o espaço entre as estrelas. A respiração de Milord ficou irregular, agitando os cabelos que se enrolavam em volta do seu rosto. Este era, de longe, o lugar mais perigoso de Pichy Hollow para ele. A noite, pelo menos, era apenas abafado. Nada como as tardes escaldantes sob o sol castigador. O cheiro familiar de matricária chegou até ela. Quando Clarion virou seu olhar turvo para fora, ela viu cada branco pétala encharcada de luar. Nunca antes pareceu tão bonito, ou tão horrível. Pronto, ela disse miseravelmente. Quando pousaram no campo, Milord escorregou das costas de Noctua e aterrissou pesadamente, como se mal conseguisse suportar seu próprio peso. Ele se aproximou da porta da clínica dos talentos curandeiros com passos lentos e cambaleantes. Clarion não conseguia desviar o olhar de suas asas. Elas estavam dobradas contra suas costas, mas pareciam estar murchando. Não, ela pensou, derretendo. Elas pingavam das pontas como pingentes de gelo no degelo do início da primavera. A simples visão disso fez seu estômago revirar com ondas nauseantes de culpa. Ela não conseguia imaginar a determinação necessária para superar esse tipo de dor. Ele bateu, seu punho caindo fracamente contra a porta. Em instantes, um talento de cura pareceu linear, iluminado pela iluminação que filtrava de dentro. Clarion não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo aqui, mas conseguia imaginar o formato geral da conversa. Ela observou as emoções rasgando o curandeiro enquanto Milord falava, confusão dando lugar ao choque. Então a calma sombria nascida da urgência. Ela sentiu para ele, então desapareceu de volta para a clínica. A porta, ela deixou entreaberta. Um vagalume mensageiro rastejou pela abertura e partiu em direção à árvore de pó de Pichy, sua barriga, piscando com um sinal de emergência. Milord voltou para ela. Vou ter que te mover. Com um suave grunhido de esforço, ele abaixou das costas de Noctua. Ele a pegou nos braços e a carregou para a clínica. Sua pele, geralmente não fria contra dela, estava febrilmente quente. Velas queimavam, fracamente, derretiam um poço de cera em seus tratos rasos. O cheiro suave de ervas curativas, erva pinheira mentolada e raiz de bardana, acre, perfumava o ar. A única coisa em que ela conseguia se concentrar era no ritmo do gotejar, gotejar das asas dele contra o assoalho. Aqui atrás, alguém gritou para Milord. Milord caminhou hesitantemente pela clínica. Na quase escuridão, Clarion não conseguia ver muita coisa, mas sabia quando passavam por baixo da cortina de suculentas. Suas folhas cerosas batiam umas nas outras e roçavam quase eternamente em seu rosto. Ele a levou para o quarto reservado para fadas em estado crítico. Ainda não parecia muito real, mesmo quando ele a deitou no berço. Seus dentes batiam. Milord desabotoou o broche em seu pescoço e colocou sua capa sobre ela, pensando nela, mesmo agora. Vá, Clarion sussurrou. Por favor. Ele pareceu abalado. Não posso. Ele se ajoelhou ao lado da cama dela. Ainda não. Por favor, Milord. Ela tateou em busca de algo, qualquer coisa, para convencê-lo, mas não tinha nada. Ela mal conseguia entender os sons que saíam de sua boca. Através de seu delírio, ela podia ver o brilho de suor em seu rosto. Ela podia ouvir os curandeiros gritando uns com os outros. Clarion registrou apenas sensações fugazes. Água fria em seus lábios, brilhos de pó de pirlim-pim-pim, a picada de uma agulha, e calor, lentamente retornando. Ela não sabia se eram minutos, horas ou dias que se passaram quando ela ouviu uma voz. Diretor? Elvina, ela pensou. Seu tom era cauteloso, mas não chegava nem perto da hostilidade que ela havia lançado contra ele mais cedo naquela noite. Clarion abriu os olhos, apenas um pouco, para olhar para a luz da vela, lançada no teto. Ela oscilou hipnoticamente enquanto a chama dançava sobre o pavio. Que estranho, estar envolta em uma escuridão tão completa. Suas asas eram tão transparentes quanto o vidro escurecido. Apenas as partículas mais tênues de luz das estrelas brilhavam dentro delas. Eu precisava saber se ela ficaria bem, respondeu Milord, com a voz rouca. Elvina fez um som, algo entre admiração e descrença. Você deve ir, agora. Retorne para o Winter antes que seja tarde demais. Nenhum dos dois falou. Por um momento, Clarion acreditou que eles não tinham sido nada além de invenções que somente Confusa havia conjurado, agora desaparecidas. Mas então, Elvina disse, obrigada. Ela não precisava esclarecer. Ela faria o mesmo por mim, disse Milord. Clarion se esforçou para se agarrar àquelas palavras, mas a escuridão se insinuou nos cantos de sua visão. A última coisa que ela ouviu antes de escorregar para baixo novamente foi: ela vale a pena proteger. Capítulo 23. Quando Clarion acordou, o brilho suave das lanternas encheu a sala de recuperação privada com luz quente, brilhando nos frascos de jarras que enfileiravam as prateleiras. O céu do lado de fora de sua janela estava estriado com faixas de azul profundo e laranja enquanto o sol espreitava da linha do horizonte. Estou viva, ela pensou vagamente. Afinal, ela viveu para ver o amanhecer. Mesmo sob as cobertas, o frio permanecia abaixo de sua pele e se enrolava em seu coração. Experimentalmente, ela enrolou os dedos, ainda presos. Felizmente, nada havia sido perdido devido ao congelamento. Ela puxou o cobertor e deu um suspiro de alívio ao ver suas asas brilhando fracamente na escuridão antes do amanhecer. Os redemoinhos de ouro enfiados neles haviam retornado, embora o brilho que emitiam tivesse diminuído. Quando ela rolou para o lado, seu olhar se fixou na capa pendurada na cadeira de cabeceira. Milord, o próprio pensamento dele era um pingente de gelo atravessando seu coração. Quando ela fechou os olhos, queimou ali a lembrança de suas asas murchando enquanto pingavam na sua da clínica. A devoção e a agonia se uniram em sua voz quando ele disse a ela: eu não posso te perder. Talvez Elvina estivesse certa. Se ela não se importasse com ninguém, se ela tivesse se mantido afastada como deveria, nada disso teria acontecido. Se Milord a tivesse deixado na fronteira, as estrelas teriam corrigido seu erro. Talvez outra estrela tivesse caído naquela mesma noite para substituí-la. Outra fada com asas douradas, com coração que combinava com seu talento. Uma equilibrada e prática, uma que não ansiava por coisas que não podia ter. Em vez disso, ele garantiu que Pichy Hollow teria, com todas as suas imperfeições, por toda sua longa vida. Ela queria gritar. Ela queria roubar os frascos das prateleiras e ouvi-los se estilhaçando. Ela queria voltar no tempo, fazer tudo em seu poder para salvá-lo de sua própria abnegação. Como ele pôde fazer isso? Não. Como ela pôde fazer isso? Se alguém era culpado por isso, era ela sozinha. Ela tinha sido egoísta o suficiente para puxá-lo para sua órbita. Uma rainha não foi feita para viver entre seus súditos. Ela não podia se misturar e envolvê-los em coisas além do escopo de seus talentos. Ela sempre foi destinada a ficar sozinha. Já era hora de ela parar de lutar contra isso. Clarion. Ela se assustou, piscando forte ao som de seu nome. Em sua desorientação, levou um momento para processar que o quarto havia clareado. A luz do sol do fim da manhã entrava pela janela, suavizada ao se filtrar através das folhas, e banhando seu rosto suavemente com seu calor. Ela deve ter adormecido novamente. Embaçada, ela tocou sua bochecha. Lágrimas tinham secado em sua pele, ardendo seu rosto com sal. Ela as enxugou com as costas do pulso. Conforme sua visão se ajustava à luz do dia, Elvina entrou em foco. Ela se sentou na cadeira de cabeceira com uma exaustão profunda, estampada em cada linha de seu rosto. Uma pontada de culpa caiu no estômago de Clarion. Ela tinha mantido vigília sobre ela a noite toda. Você acordou, Elvina disse, sua voz grossa de alívio. Graças às estrelas. Clarion se apoiou em seus travesseiros. Onde estão Petra e Artemis? Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Elvina, como se ela esperasse tal pergunta. Ele desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por uma máscara de rainha, aquela que ela reservava para transmitir más notícias com calma e distanciamento. Ambos estão aqui. Eu vi o diretor brevemente antes de ele partir para Winter. Ele nos pediu para enviar curandeiros para a fronteira para buscá-los. Claro, ela pensou. Mesmo quando ele estava sofrendo, ele pensou em coordenar com Elvina como levá-los para casa. Como eles estão? Artemis será um longo caminho para se recuperar, mas ela está em condição estável. Petra está dormindo, como as outras. A garganta de Clarion se apertou. E Milord. Elvina hesitou. Ele não parecia bem. Eu vejo.
Clarion fechou os olhos com força. Por mais que quisesse acreditar que ele havia retornado ileso, ela não podia ser tão ingenuamente otimista. Nenhuma farda do inverno poderia permanecer nas estações quentes, sem consequências. Se ela pensasse mais sobre isso, ela não sabia que conseguiria se controlar. Elvina observou-a controlar suas emoções. Quando ela se recompôs, Elvina disse: "Você estava certa, Clarion." Clarion juntou a ponta do cobertor e enxugou os olhos. Uma risada sem humor escapou dela. Sobre o quê? Sobre o diretor. Sua boca se contorceu em um pequeno muxoxo de desgosto, como se machucasse admitir que estava errada. Depois de um momento, ela suspirou. Sobretudo, meu plano era mil melhores hipóteses, incrivelmente perigoso na pior. Nossos reinos deveriam estar trabalhando juntos. Clarion queria ouvir essas palavras há tanto tempo, e, ainda assim, ela mal conseguia acreditar nelas. De onde isso está vindo? Ele salvou sua vida. Elvina respondeu com naturalidade. Ela cruzou as mãos no colo. Por isso, tenho uma dívida com ele. Então ainda havia uma chance de consertar isso. Talvez sua magia não tenha sido poderosa o suficiente para prender os pesadelos como os talentos dos sonhos já fizeram. Mas o livro do Guardião também falou de um pesadelo habitando nas profundezas de sua prisão como uma abelha rainha em sua colmeia. Um poderoso suficiente para comandar seus drones, para manter todo o seu poder. A luz das estrelas de Clarion havia obliterado todos os pesadelos do lado de fora do Hall of Winter. Se ela derrotasse a rainha pesadelo, certamente seu feitiço adormecido quebraria. Mas ela ainda estava se recuperando. E, além disso, todas as tentativas que ela fizera para ajudar só pioraram as coisas no final. Você pode me ajudar. Juntos, com nossa magia governante, podemos destruir os pesadelos. Clarion disse. Não posso. Elvina sorriu tristemente. Meu poder está diminuindo. Minguando. Sua voz soou terrivelmente baixa para seus próprios ouvidos, quase infantil. Elvina abriu a mão. A luz das estrelas floresceu como uma rosa em sua palma, desabrochando lentamente. Queimava firmemente, mas certamente não tão brilhante quanto Clarion estava acostumada. Elvina fechou a mão. Dedos, apagando. Não consigo mais fazer muito mais do que isso. Ela nunca tinha ouvido falar que o talento de uma fada diminuía com o tempo. Por quê? É o jeito das coisas, disse Elvina. Logo após sua coroação, retornarei. As estrelas, assim como todas as rainhas antes de nós fizeram. Eu não. Clarion balançou a cabeça. Ela não conseguia processar. Ela se recusava a fazê-lo. As palavras de Elvina ficaram borradas e sem sentido. Se isso fosse verdade, então certamente ela teria visto sinais. Elvina não parecia diferente, não é? Mas então, Clarion mal conseguia se lembrar de como ela era quando chegou pela primeira vez em Pichi Hollow. Havia novos fios grisalhos em seu cabelo. Ela sempre pareceu frágil. Seus ossos delicados e semelhantes a pássaros sob sua pele pálida. Fadas viviam vidas longas. Rainhas ainda mais do que a maioria. Mas elas não deveriam simplesmente morrer de algo tão mundano. Quanto à idade, não entendo. Disse Clarion finalmente. Sinto muito, Clarion. A voz de Elvina vacilou, apenas um pouco. Sua testa franziu com a dor que ela tentou e não conseguiu dominar. Ah, tantas coisas que eu deveria ter te contado. Eu deveria ter te contado antes, mas eu não sabia como. Clarion não queria ouvir isso. Por muito tempo, ela quis que Elvina confiasse a ela a verdade. Agora, parecia demais para suportar. Lágrimas queimaram a garganta de Clarion quando Elvina estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha de Clarion. Eu nunca estive no continente, mas ouvi muitos relatos sobre ele. Os humanos amam seus filhos desde o momento em que nascem. Eles os criam na esperança de que sejam melhores do que seus pais jamais foram. Os dedos de Elvina permaneceram no queixo de Clarion. Quando eu vi você surgir daquela estrela, acho que entendi algo do que as mães devem sentir. Eu sei quão difícil e confuso é ser contado a partir do momento em que você respira pela primeira vez que o mundo depende de você. E como você sabe em seu coração que isso é verdade. Eu vi tantas maneiras pelas quais você era como eu, mas vi muitas outras maneiras pelas quais você não era. A experiência me ensinou muitas lições, a maioria delas duramente conquistadas e dolorosas. Eu queria te proteger disso. Eu não queria que você se machucasse. Você é preciosa para mim. Elvina deixou sua mão cair. O peso de um reino é pesado, e nossas vidas são longas. E todas as fadas que você ama acabarão desaparecendo enquanto você permanece inalterada. Eu me mantive separada para que eu não sofresse mais do que eu poderia suportar. Eu te encorajei a fazer o mesmo, embora eu pudesse ver quanto isso te doía. E você se esforçou tanto por mim. O coração de Clarion doeu por ela, mais do que ela jamais imaginou ser possível. Ela via Elvina como a garota que ela tinha sido e a mulher que ela era agora. Uma convivência longa e solitária e moldada pela perda. Elvina tentou protegê-la do mal. No final, seus melhores esforços só deixaram um novo tipo de cicatriz, um espelho distorcido, das próprias feridas de Elvina. Mas, finalmente, Elvina libertou as duas. Clarion poderia escolher por si mesma que tipo de rainha ela queria se tornar. Eu queria que houvesse um futuro diferente para mim em Pichi Hollow. Milord disse a ela. O pensamento nele, de um desejo que ela carregava seguro dentro de si, despertou algo nela. A luz das estrelas acendeu no frio ombro de seu peito, girando através dela como calor reconfortante de uma fogueira no outono. Talvez ela pudesse tornar esse sonho uma realidade para ambos. Talvez uma boa rainha fosse como a estrela da qual ela nasceu, não uma fria e distante, mas uma que carregasse as esperanças de seus súditos para frente. Se fosse a última coisa que ela fizesse, ela tinha que fazer os sacrifícios dele valerem a pena. Ela tinha que proteger Pichi Hollow e todo o som. Quem ela se importava, com tudo que tinha. Esse, ela decidiu, era o tipo de rainha que ela era. Acho que entendi agora. Clarion murmurou. Obrigada, Elvina, por tudo. Claro. Ela parecia um tanto surpresa. Agora descanse e recupere suas forças. Encontraremos um caminho a seguir juntos. Juntos. Parecia um conceito tão doce. Mas isso, ela tinha que fazer. Sozinha. Ninguém mais seria machucado por causa de seus fracassos. Quando a porta se fechou atrás dela, Clarion se agarrou àquela centelha, determinada de esperança dentro dela. Ela brilhou, quente como uma brasa. Então se abanou mais forte. Para acabar com isso, ela teria que enfrentar a rainha pesadelo sozinha. Antes que ela se libertasse, ela teria que ir para baixo do gelo. No terceiro dia de sua convalescença, Clarion planejou sua fuga. Ela não sabia se algum dia estaria realmente pronta para enfrentar os pesadelos novamente. Mas se sua iminente coroação ensinou alguma coisa, era que ninguém nunca se sente totalmente preparado para coisas difíceis. Ela esperou até que nascer do sol tingisse a linha do horizonte de vermelho sangue e os sons matinais do verão filtrassem pelas janelas, entreabertas da clínica. A essa altura, Clarion já estava sintonizada com os ritmos da vida ali. Nessas horas de crepúsculo, os curandeiros mantinham um fluxo constante de conversas na sala ao lado, fofocando sobre algum drama no local de trabalho ou outro. Nada terrivelmente interessante, pelo que Clarion conseguiu reunir. O grito alegre dos tentilhões e os chamados suaves das sombras de luto preenchiam as calmarias da conversa. Era agora ou nunca. Seu casaco de inverno estava dobrado ao lado da cama, e quando ela o sacudiu, estava intacto, apesar de algumas manchas de sangue. Ele sobreviveria a pelo menos mais uma viagem ao inverno. Tudo o que faltava era sair da clínica sem ser vista, o que significava que ela teria que superar o último obstáculo da magia de talento de governo, teletransporte. Ela nunca tinha conseguido antes, mas agora, com a luz das estrelas queimando firmemente dentro dela, ela não sentia nada além de uma certeza calma. Clarion encolheu os ombros em seu casaco e sacudiu a janela o resto do caminho aberto. Melhor se sua primeira tentativa real não fosse através de um objeto sólido. Ela decidiu. Ela respirou fundo e fechou os olhos. Agora, se ela apenas se imaginasse ficando cada vez mais leve, um brilho emanava de dentro dela. Quando ela levantou as mãos até o nível dos olhos, ela podia ver suas bordas ficando mais fracas e se transformando em faíscas douradas. O choque repentino de pânico foi rapidamente substituído por alegria. Pouco a pouco, ela se dissolveu em uma nuvem cintilante de pó de fada, como se convocada por seus caprichos. A brisa soprou. Ela dançou através das folhas e arregou em sua corrente suave. Ela flutuou pela janela aberta, tão silenciosa e disforme quanto a névoa rastejando pela encosta da montanha. Ela flutuou sobre as maricárias e foi até a linha das árvores. Assim que ela estava seguramente abrigada na sombra da floresta, ela se permitiu tomar forma novamente. Ela tinha feito isso. Clarion riu, um som de descrença. Ela se sentiu desorientada e instável em seus pés, mas um rápido olhar para baixo confirmou que tudo dela tinha realmente sobrevivido. Nenhum membro deixado para trás, um sucesso em seu livro. Mas ela não teve tempo para se maravilhar com o que tinha feito. Clarion subiu aos céus e partiu para a fronteira. Agora que a centelha de luz das estrelas dentro dela havia reacendido, o frio que havia se enterrado em seus ossos começou a se levantar. Seu brilho não estava nem perto de seu esplendor usual, mas a luz do sol que penetrava em suas asas parecia quase curativa. A cada batida de asas, faíscas douradas dançavam pelo ar ao redor dela. Abaixo dela, nele apoiado, era um vasto mar verde. Cardos correndo cortavam a grama alta, ocasionalmente batendo uns nos outros em sua pressa. Era incomum ver tantos deles aglomerados, mas Clarion logo viu o motivo. Uma longa faixa enegrecida de campo, como uma cicatriz esculpida na terra. Os cardos devem ter sido expulsos de suas casas pelos pesadelos. Determinação explodiu dentro dela, alimentada por sua raiva. De uma vez por todas, ela acabaria com isso. Quando chegou à fronteira, sentiu uma pontada de alívio e tristeza ao mesmo tempo porque a ponte estava vazia. Ótimo, pensou. Seria mais fácil para ela se não tivesse que convencer Milord a ficar para trás. Clarion fechou os botões do casaco e cruzou para Winter. Ela saiu da ponte e inclinou a cabeça em direção ao céu. Por alguns momentos, ela permaneceu ali, respirando o ar fresco e o cheiro das sempre vivas, saboreando finas bochechas, observando os flocos de neve caírem descontroladamente. Ela nunca tinha visto Winter Woods à luz
luz do dia. A neve brilhava como se fosse incrustada com diamantes, e o gelo espalhava a luz dourada pelo chão. Lindo, ela pensou. Ela ficou surpresa como o lugar podia carregar memórias tão alegres e dolorosas. Mas ela queria se lembrar do inverno assim, um amigo, mantendo seu silêncio companheiro com ela. O vento balançava seus cabelos, puxando quase de brincadeira as pontas. É hora de libertá-lo, ela murmurou. Daqui, era uma longa jornada até a prisão dos pesadelos. Se ao menos ela pudesse invocar Noctua. Clarion franziu a testa quando a ideia lhe ocorreu. Certamente não custaria nada tentar. Ela levou os dedos aos lábios e assobiou. Não aconteceu nada. Lentamente, ela deixou a mão cair ao lado do corpo, sentindo-se bastante tola por ter tentado. Mas então, um pio inquisitivo soou logo, acima dela. Clarion engasgou. Noctua. A coruja girou a cabeça para inspecionar Clarion. De alguma forma, ela conseguiu parecer bastante incrédula. Claramente, ela não esperava que Clarion a chamasse. No entanto, ela pulou do poleiro e agitou suas penas. Em saudação. Tonta demais para lembrar do medo, Clarion quase pulou para frente e arrastou os dedos contra o bico de Noctua. Sua mão parecia tão frágil contra a ponta mortal dela. Quão rápido, ela pensou ironicamente. Ela havia perdido todo o seu instinto de autopreservação. Talvez Milord tivesse sido uma má influência. Afinal, esperançosamente, ele não se importaria muito se ela pegasse emprestado seu animal de estimação. Desculpe, ela disse suavemente. Hoje somos só você e eu. Noctua piscou lentamente. Clarion não tinha certeza, mas parecia aceitação. Clarion olhou para ela enquanto uma terrível percepção se apossava. Ela estaria cavalgando sozinha, mas ela havia praticado o suficiente. Certamente. E o risco de cair era muito superado pelo de caminhar. Ela tinha que chegar lá antes do anoitecer. Afinal, tudo bem. Ela se tranquilizou. Você consegue fazer isso. Segurando as rédeas, Clarion subiu nas costas de Noctua. Assim que ela encontrou seu equilíbrio, um sorriso surgiu em seu rosto. Isso não foi tão difícil. Agora, o que Milord fez para fazê-la ir? Ah, isso mesmo. Tentativamente, ela estalou as rédeas. Noctua disparou como uma flecha. E como estava sozinha, Clarion não se preocupou em abafar seu grito. Eles irromperam do céu em uma chuva de neve e galhos de pinheiro. O sol refletiu nas asas de Noctua, pintando as bordas de suas penas com brilho iridescente. A coruja disparou para frente a toda velocidade, enquanto as rédeas escorregavam inutilmente pelos dedos de Clarion. Ela se abaixou sobre o pescoço de Noctua, seu cabelo solto chicoteando, selvagemente atrás dela. Depois de um momento frenético de luta, ela agarrou as rédeas e as engasgou. Noctua jogou a cabeça para trás em protesto. Uau! Sua voz estava débil, meio terror e meio alegria. Com o controle recuperado, Clarion se firmou. Foi preciso toda a força de suas coxas entre braços para se manter sentada, mas ela estava conseguindo. Com uma onda de triunfo, ela incitou Noctua a seguir em direção à prisão dos pesadelos. Agora ela entendia porque Milord gostava tanto de voar nas costas de uma coruja. Eles voaram alto sobre os pinheiros e bétulas, mergulhando apenas. Quando Clarion avistou o olho do lago congelado, eles pousaram na costa, e Clarion desmontou. Suas pernas tremeram, e ela se firmou contra Noctua. Ela permaneceu ao lado da coruja, olhando para a extensão brilhante do lago. Mesmo na luz fria da manhã, aquela sensação olhosa de pavor a atingiu mais implacavelmente do que nunca. Ela lutou para suprimir seu estremecimento. Deseje-me sorte. Noctua deu um beijo em seu ombro, o que ela decidiu interpretar como um desejo de melhoras. Clarion caminhou em direção à costa com passos lentos e instáveis. O gelo parecia mais fino do que da última vez que esteve ali. Ele se movia e estalava sob seu peso. Mas foi somente quando chegou ao centro que Clarion viu os destroços da barreira que ela e Milord haviam criado. Fragmentos de gelo brilhavam como uma confusão de vidro quebrado, e os delicados fios de luz das estrelas tinham sido quebrados como se não fossem nada mais do que teias de aranha. A prisão tinha se aberto o suficiente para liberar todos, exceto os maiores pesadelos. Talvez a magia do talento de governar fosse realmente incompatível com a magia dos sonhos, ou talvez os pesadelos tivessem se tornado poderosos demais para serem contidos por mais tempo. Seja qual for o motivo, Clarion garantiria que eles nunca mais machucassem outra fada. À luz do dia, o que quer que permanecesse sob o gelo estava assustadoramente parado, mas Clarion podia sentir os olhos deles perfurando ar enquanto ela olhava para o mundo abaixo do lago. Estaria congelando lá dentro. Haveria água final, pronta para arrastá-la para suas profundezas mais escuras. A incerteza a arranhava. Ela tinha chegado até ali, e só havia realmente uma maneira de descobrir. Ela pulou na água. Capítulo 24. Clarion antecipou um respingo, uma onda de frio, mas enquanto ela deslizava sob o gelo, não havia nada além de espaço aberto e escuridão envolvendo o ar. Sua queda diminuiu, então parou, completamente. Mesmo com suas asas presas sob seu casaco, ela flutuava em algum lugar acima do abismo sem fundo, suspensa na escuridão total. Uma sensação de rastejamento se espalhou por sua pele, semelhante à sensação dos olhos de um predador fixos nela do mato. Algo a observava. Clarion reprimiu o estremecimento e inclinou a cabeça para trás. Dali, ela podia ver a rachadura na prisão pela qual havia entrado, e logo além, lanças de luz diáfana filtrando para baixo. O sol iluminava o gelo de cima, lançando padrões estranhamente belos ao seu redor. O mundo acima estava borrado e tentadoramente fora de alcance. Ela quase conseguia entender por que os pesadelos queriam escapar tão desesperadamente. Não havia nada aqui embaixo, sem luz, sem som, sem cheiros. Isso a perturbava terrivelmente. Então, começou a pingar, pingar, pingar constantemente. A respiração de Clarion ficou presa na garganta. Parecia muito bom. Balançando a cabeça para dissipar o pensamento, ela exigiu: quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas pinga, pinga, pinga. O som ricocheteou em sua mente, enlouquecedoramente alto. A cada gota, culpa e horror subiam por sua garganta como bile. Ela girou em direção ao som e canalizou seu poder. A luz das estrelas se acumulou em suas almas, mas a cortina de sombras não se levantou. A sensação de pressão insuportável, de malícia, se intensificou. Mas ela viu um fino fio branco contra a escuridão. Milord. Ela só viu de relance o cabelo deles voaçando atrás dele enquanto ele recuava com passos lentos e vacilantes. Isso lembrava muito de como ele estava na outra noite, se arrastando escada acima até a clínica dos curandeiros. Milord. Ela chamou. Sua voz ecoou infinitamente na escuridão. Ele não a reconheceu. De repente, seus pés pisaram em chão firme. Ela tropeçou ao recuperar o equilíbrio. Nada apareceu abaixo dela que ela pudesse ver, mas a cada passo à frente, a escuridão ondulava sob seus pés como se ela tivesse pousado na superfície de um lago parado e escuro. Gradualmente, ela começou a correr. Ela tinha que alcançá-lo. O que ele estava fazendo aqui e para onde ele estava indo? Milord. Ela correu atrás dele, mas não importava quão rápido ela se movia, não importava quão longe eles viajassem, ele nunca parecia se aproximar. A escuridão se agitava ao redor dela, as sombras deslizando, nadando e se fechando. Uma mudança na pressão do ar. Então, algo se lançou contra ela. Clarion se abaixou, mal se esquivando do estalo de dentes quando eles se fecharam sobre sua cabeça. Ela disparou um raio de luz estelar nele. O que quer que fosse, encolheu-se, sibilando sua fúria por ter sido frustrado. Seu coração batia forte na garganta. Suas mãos, incandescentes por sua magia, tremiam. Como ela deveria lutar quando mal conseguia ver seus inimigos, mas ela não podia perder tempo ali. Ela não podia perder. Milord em um lugar como este. Quando ela olhou para cima, ela o viu parado a uma curta distância, olhando para ela com aqueles penetrantes olhos cinzentos. Clarion avançou em sua direção. Quanto mais perto ela chegava dele, mais o mundo começava a tomar forma ao seu redor em tons de carvão. Silhuetas de árvores surgiram da escuridão. A grama brotava, balançando em um vento que ela não conseguia sentir. Seus pés sabiam exatamente para onde levá-la. Quais obstáculos passar por cima, como se esse fosse um sonho pelo qual ela já havia vagado muitas vezes antes. Não era mais inverno. Milord se virou e se afastou dela com propósito, sem se importar com o que o calor faria com ele. Não, ela pensou, o que já tinha feito com ele. Ela não podia ver isso acontecer novamente. Nuvens se acumulavam alto, delineadas por um sinistro brilho. Violeta. Parecia um momento antes de um raio cair, um momento antes de um ataque de pesadelo. Cada pelo da nuca dela se arrepiou, e sua pele se arrepiou com uma ansiedade informe. Sua mente havia se esvaziado de todos os pensamentos, mas eu tenho que pará-la. O ar engrossou e se acomodou pesadamente em seus pulmões. Cheirava a decomposição, um cheiro vegetal fétido, enjoativamente doce, que fez seu estômago revirar. Ela reconheceu este lugar agora, o último trecho de floresta antes de chegar ao rio que dividia a árvore de pó de vestido verão. Enquanto ela avançava, ela poderia jurar que ouviu gritos. Espinhos brotaram da terra, bloqueando seu caminho. Clarion abriu. Caminho para frente tropeçou, sua bota prendendo em uma videira virada para cima. Ela se esparramou no chão, raspando a pele das mãos. Sangue brotou em suas palmas e pingou em seus pulsos, mas a dor mal a tocou. Quando ela olhou para cima, o que viu a prendeu no lugar. Isso a deixou completamente entorpecida de horror. A árvore de pó mágico estava apodrecendo. Um líquido preto viscoso pingava das pontas dos galhos, e todas as folhas estavam escorregadias com a decomposição. Uma podridão doentia lambia as laterais do tronco, borbulhando e escorrendo. Mas o pior de tudo é que havia produzido um novo crescimento fraco. Cachos finos de rododendros e rosas negras, mal conseguindo se desabrochar. Perigo, dizia. Desespero. Me ajude. Pouso of Nightmare seguia no chão esponjoso em suas raízes, arranhando seu caminho em direção ao poço de pó de Pichi. Tudo sobre o mundo das fadas dependia da sobrevivência da árvore. Sem ela, não haveria pó de Pichi. Nenhum lar, nenhum lugar para fadas recém-nascidas pousarem. Pichi Hollow teria desaparecido. E sem Everfairies, o que aconteceria com o continente? Não, Clarion engasgou. Não, não, não. Clarion vadiou as águas rasas do rio, quase frenética em seu desespero. Ela estava suando em seu casaco de inverno. Por que ela estava usando casaco de inverno? Os poucos pesadelos que ela viu, ela explodiu, insensatamente, mal olhando para ver se seus golpes acertaram ou se eles permaneceram no chão. Quando chegou ao outro lado, ela agarrou a primeira fada que viu pelo ombro. O que aconteceu?
Ele recuou dela, com desgosto estampado no rosto. Havia algo em seus olhos com o qual ela nunca havia se deparado. Ódio. Isso contorceu suas feições em um rico horrível e fez seus olhos brilharem. A visão disso abalou até o âmago. Você fez. Ele cuspiu. Meu? Ele se afastou dela. Clarion se virou para descobrir que um pequeno grupo havia se reunido atrás dela, amontoados enquanto observavam. Coração de seu reino apodrecer. Todos eles a encararam com puro ódio. Murmúrios se espalharam pelo grupo, baixos e sinistros. Ela conseguia distinguir algumas palavras aqui e ali. Frio, indiferente, indigno, erro, erro, erro. Aquilo ecoou em sua cabeça. A confirmação de todos os seus piores medos. Não, ela ainda podia fazer alguma coisa. Ela ainda podia salvá-los. Ela não tinha vindo aqui para salvá-los. O pânico obliterou todo sentido. Enquanto ela fugia para a base da árvore de pó de pichi, fadas estavam espalhadas pelas raízes, imóveis com cadáveres sob feitiço dos pesadelos. Algumas delas tinham começado a afundar na terra podre, e ali, contra a mancha de podridão negra, estava o derramamento do cabelo vermelho de Petra. Petra. A terra borbulhava como água de pântano, arrastando-a para as profundezas. Clarion mergulhou as mãos, engasgando com fedor, e arrastou-a para fora. Petra, ela disse suplicante. Por favor, acorde. Sinto muito. Os olhos de Petra se abriram. Clarion soltou um soluço estrangulado. Se nada mais, então havia algo de bom neste mundo. Alguma pequena misericórdia. Você, Petra disse, cheia de veneno. Ela se sentou lentamente, encarando Clarion sem piscar. Você fez isso comigo. Você se recusou a me ouvir quando mais importava. Você é tão egoísta. Clarion se arrastou para trás, diretamente para as janelas de outra pessoa. Ela esticou o pescoço e se viu olhando diretamente para o rosto, desapaixonado de Alvina. Te enviaram. Eu não sei, ela sussurrou, se enrolando em si mesma. Eu não sei. Ela desejou que não tivessem feito isso. O peso da coroa sempre foi demais para suportar. Como ela pensou que poderia carregar tudo isso? Ter nascido com talento para governar foi um erro. Não importa o que ela fizesse, nunca melhoraria. Sempre foi destinado a acabar assim. Pichi Hollow, arruinada. Ela, sozinha e vilipendiada. A escuridão fluía do rio, cercando o ar com neblina. Qual era o sentido de lutar? Clarion. Ela conhecia aquela voz, mas de onde? Ela ousou levantar a cabeça, mas ela parecia tão pesada, e suas pálpebras ainda mais. Tudo que ela via eram os rostos cruéis daqueles que mais amavam e a odiavam mais, amargamente. Pelo menos eles estavam desaparecendo lentamente, enquanto essa escuridão se fechava ao seu redor. Se ela se deixasse, poderia cair no sono para sempre. Clarion. A voz soou muito mais tensa do que antes, agora com uma ponta de desespero. Não é real. Você tem que acordar. Milori, o que ele estava fazendo aqui? Ele não poderia estar aqui nas estações quentes. E ainda assim, ela não tinha visto apenas alguns momentos atrás. Não, ela percebeu. Ela não estava nas estações quentes. Ela estava sob o gelo, nas profundezas da floresta de inverno. A névoa a havia envolvido, completamente, tão sufocante que ela mal conseguia respirar. Se ela se concentrasse, ela poderia ver a luz violeta da magia dos pesadelos se espalhando por seus arredores. Uma ilusão. Como todas aquelas fadas presas em seu sono, ela havia se lançado no reino dos pesadelos. Ela mordeu o interior do lábio, com força suficiente para que a dor acordasse assustada. A versão horrível de pesadelo de Pichi Hollow desapareceu, revelando nada além da escuridão engolidora sobre o lago mais uma vez. Clarion lutou contra o mal-estar e aproveitou seu poder. A luz das estrelas jorrava dela em raios, e a escuridão que a prendia desapareceu, como tecido cortado em tiras. Ela caiu de joelhos, aterrissando com força na água invisível e vidro abaixo dela. Seus dentes bateram juntos, mas com a luz da magia refletindo no gelo acima, ela percebeu agora o que a havia dominado. Uma fumaça roxa doentia, subindo das narinas de uma criatura enorme. Ela soltou um suspiro trêmulo e se arrastou para trás para ganhar alguma distância. Um silvo gutural cortou o silêncio. Dois olhos reptilianos piscaram, abertos, e se fixaram nela com uma vingança. Ela viu agora o que estava espreitando nos recessos mais profundos da prisão. A rainha pesadelo, um dragão. Clarion não conseguia entender como tal coisa existia. Ela não sabia como deveria encarar algo assim. Seu terror aprendeu um lugar. Suas mãos tremiam violentamente, e aquela centelha de luz das estrelas dentro dela parecia terrivelmente pequena diante de algo tão imenso. Oh, medo não era apenas terror cru e instintivo, ou a morte mordendo seus calcanhares. Era isso também, desespero. O dragão abriu a boca para revelar fileira após fileira de dentes, serrilhados, e uma luz sulfúrica se espalhou na escuridão entre eles. Levou apenas um momento para ela perceber que era uma bola de fogo, pronta para ser liberada. Clarion. Clarion se assustou com o som distante da voz de Milori. Ela olhou para cima e viu Milori, batendo no gelo de cima. Seu rosto estava indistinto, mas ela podia ver a crença desesperada brilhando nele. Não se esqueça do que você me prometeu. Isso sacudiu Clarion para fora de seu estupor, o suficiente para assustá-la com a mais leve risada. Era um desejo tão lindo, um pelo, qual valia a pena lutar. Não, ela não podia se render agora. Dentro dela, ela carregava os sonhos de milhares que tinham visto sua estrela cair. Por um momento, eles se sentiam esperançosos ou desesperados o suficiente para abandonar seu cinismo e confiar seus desejos a ela. Enquanto estivesse, ela não poderia sucumbir ao desespero. Enquanto as chamas subiam pela garganta do dragão, Clarion endireitou os ombros. Ela era a rainha de Pichi Hollow, e essa fera era o medo de uma criança, moldado e deixado para apodrecer por tempo demais. A luz forte do dia não era nada. Clarion queimava como uma estrela, inesgotável e obliterante. Uma luz dourada explodiu para fora, enchendo a prisão. O dragão berrou, enquanto, fio por fio, o horror e a dúvida que fizeram se desvendaram. Fios de escuridão se desenrolaram, desintegrando-se em cinzas enquanto flutuavam pelo ar. No final, nada mais restou. Partículas cintilantes de luz das estrelas, transformando o que estava vazio no brilho infinito do céu noturno. Capítulo 25. Quando a luz das estrelas piscou, Milori a puxou das profundezas do lago. Assim que ele guiou para o chão firme, o gelo se fechou atrás dela, com uma ferida finalmente segurando, e por baixo, Clarion podia ver águas escuras se agitando. Assim, foi como se a prisão nunca tivesse existido. Ela tinha feito isso. Lentamente, ela se acomodou de volta no espelho liso da superfície do lago e olhou para o céu. O frio penetrou em seu casaco, mas ela descobriu que não se importava. O tempo havia escapado dela sob o gelo. A noite havia caído como uma cortina sobre o inverno, mas estava positivamente luminosa com luz celestial. Uma aurora boreal se desenrolou no céu em largas e ondulantes fitas. Era uma vez, talvez, fadas dos sonhos teriam voado abaixo deles, reunidos em suas cestas. Mas agora, elas brilhavam tentadamente fora de alcance. Sua magia tão maravilhosa e misteriosa quanto a própria noite. Eles aureolaram Milori, pintando em verdes e azuis suaves. Como você sabia que deveria vir aqui? Ela perguntou, incapaz de esconder a admiração em sua voz. Você roubou minha coruja, ele disse, com toque de diversão. Quem mais além da rainha ousaria fazer uma coisa dessas? Não foi particularmente difícil descobrir para onde você poderia tê-la levado. Clarion corou. Para deixar claro, ela me deixou roubá-la. Milori riu. Ele parecia tão infantilmente, descomplicadamente feliz, e ela não conseguiu evitar rir também. Ela segurou o braço dele e o puxou para baixo no gelo ao lado dela. Ele veio de bom grado. Por um momento, os dois ficaram lado a lado como um casal de observadores de estrelas. Lentamente, Clarion abriu os dedos sobre o peito dele e se apoiou para olhar para ele. O cabelo dele se amontoou ao redor dele, um derramamento de branco contra o azul opaco do gelo. Por mais um pouco, ela queria ficar ali, onde nada existia além deles. Dois. Clarion traçou o maxilar dele com as pontas dos dedos. Ela se inclinou sobre ele, o cabelo caindo sobre os ombros para cobri-los. Você teve seu desejo, ela murmurou. O que você fará agora? Milori juntou o peso do cabelo em uma mão, afastando do rosto e colocando-o sobre o ombro. Apesar do frio da pele dele, seu corpo inteiro se aqueceu com o toque dele. Sinceramente, não sei. Parece um sonho impossível há tanto tempo. Nunca me deixei considerar o que aconteceria se se tornasse realidade. Felizmente, ela havia pensado um pouco sobre isso nas horas que passara presa na cama. Bem, se vou conceder seu segundo desejo, quero você na minha corte. Não como guardião dos bosques de inverno, mas como senhor do inverno. Milori piscou surpreso. Sua voz era cautelosa, mas sua expressão estava cheia de esperança hesitante. Não temos um lorde do inverno há muito tempo. E isso é uma pena. Ela não ouviria nenhuma discussão. Clarion sentou-se e ofereceu suas mãos a ele. Quando ele as aceitou, ela apertou seu aperto nele, como se pudesse pressionar sua confiança nele. Você merece que seu título ancestral seja devolvido a você. Temos 3 ministros sazonais e nenhum envolvimento no inverno. Não faz sentido excluí-lo. Seus outros ministros podem não sentir o mesmo, ele disse, mas ela percebeu que havia vencido. Eles verão a razão. Clarion inclinou o queixo, ganhando um sorriso de Milori. Com os membros doloridos, ela se levantou e o ajudou a se levantar. Ou eu farei ver a razão assim que eu for rainha. Cada um de nós tem recursos e experiência para compartilhar. Muito bem, eu aceitarei sua oferta. Ele fez um bom show de suar, diferente, mas menor sorriso se curvou nos cantos de sua boca. Será meu primeiro decreto, ela disse. Nunca mais nossos dois mundos estarão em desacordo um com o outro. Nunca mais, ele concordou suavemente. No silêncio que seguiu, a realidade perfurou a bolha onírica da vitória deles. Ainda havia muito a fazer para tornar essa visão uma realidade. E agora que estavam seguros, agora que ele estava ali na frente dela, ela tinha que lidar com o que tinha acontecido. Relutantemente, ela soltou as mãos dele. Como está?
Suas palavras falharam, mas ela não precisou terminar sua pergunta. Os olhos dele se encheram de terrível e sombria compreensão. Está quebrado, ele disse. Ele se virou, e a alegria silenciosa desse momento roubado evaporou. O olhar dela seguiu os padrões delicados e estrelados em sua asa direita, até o fim. Por um momento, o horror disso era algo que sua mente se recusava a processar. A metade inferior parecia ter derretido, completamente, então congelado novamente em bordas irregulares. A força de sua emoção a deixou sem fôlego. Culpa e vergonha eram algemas em seus pulsos, arrastando o ar para o desespero mais uma vez. Milori, sinto muito. Clarion, ele disse, com um pouco de ferro na voz. Eu não me arrependo do que fiz, nem te culpo pelo que aconteceu. Eu faria de novo se tivesse a oportunidade. Sua visão ficou turva com lágrimas não derramadas, mas ela piscou para contê-las ferozmente. Você deveria ter me deixado na fronteira. Não. Milori se virou para encará-la, apoiando as mãos firmemente em seus ombros. O lampejo de vulnerabilidade em seus olhos a devassou. Sob seu olhar, ela quase podia acreditar que era algo precioso e insubstituível. Eu não poderia ter feito isso. Isso será um ajuste, sim. Mas no inverno, cicatrizes como essa são sinal de honra, e não é como se eu nunca mais fosse voar. Eu tenho Noctua. Ela sabia, é claro, que era tudo verdade. Pelo que ele tinha feito, ele seria reconhecido como um herói. E ainda assim, isso deveria ter sido tão evitável. Você nem hesitou. Por quê? Acho que você sabe por quê, Clarion. A voz dele era baixa e gentil, e tão dolorosamente agridoce, que ela mal conseguia suportar. Claro que ela sabia por quê. Era o mesmo motivo pelo qual seu coração estava se despedaçando agora. Enquanto ela olhava para ele, em seus sinceros olhos cinzentos, a imensidão do sentimento que a dominou parecia tanto uma revelação, quanto uma inevitabilidade. Ela o amava. Talvez ela sempre tenha sido obrigada a isso, desde o momento em que o viu parado na fronteira. Como ela não poderia. Ela amava sua firmeza, sua gentileza, até mesmo sua atitude imprudente e altruísta. Bravura. Ela amava seu humor irônico e sua devoção inabalável ao seu povo. Ela o amava porque ele a havia libertado também. E ainda assim ele partiu o coração dela. Se algo acontecesse com ele, ela não sobreviveria. E Milori, leal até o âmago, se jogaria em perigo por ela uma e outra vez. Agora, ela via a verdade completa da sabedoria de Alvina. O amor expunha você a muita dor. O amor dividia suas lealdades, suas prioridades. Para a maioria de qualquer pessoa em Peixe Hollow, seria aceitável, mas para o Lorde do Inverno, era muito perigoso amá-la. Sim, sussurrou Clarion. O calor brilhando nos olhos de Milori desapareceu enquanto ele bebia sua expressão. Eu entendo se você não sente o mesmo, mas eu não é isso. Sua voz tremeu. Não, ela não podia chorar agora. Ela não podia suportar que ele duvidasse de sua convicção, mas parecia muito difícil respirar através da dor em seu peito. Ela não sabia que seria assim, como se seu coração estivesse realmente desmoronando. Você não pode. Isso impedirá sua capacidade de liderar. Não. Milori parecia um homem em queda livre, como se não conseguisse encontrar nada sólido para se segurar, como se tudo que ele acreditava dele estivesse rapidamente escorregando por entre seus dedos. Você não sabe disso, não com certeza. Isso vai impedir minha habilidade de liderar. Já tinha acontecido. Ela preferiria ver Peixe Hollow apodrecer, seu pior pesadelo transformado em realidade horrível, do que ver qualquer mal acontecer a ele. Novamente, eu tomaria todas as decisões pensando em você. Eu arriscaria qualquer coisa, tudo, para proteger você. Você entende? Eu te amo, Milori. Isso me assusta demais. Eu também te amo, ele disse miseravelmente. Ouvir essas palavras quase a desfez. Ótimo, ela pensou. Que essa dor sirva como lembrete de quão desesperadamente necessária a nossa separação. Um amor como o deles era ruinoso. Uma asa quebrada não era nada, comparada a um coração partido. Ela só podia esperar que a dor de ambos desaparecesse com o tempo. Ela se amou com determinação, com resignação. Quando falou novamente, sua voz estava calma. Eu garantirei que o mundo que nós dois sonhamos exista, mas ninguém mais deveria ter que suportar o que nós temos. Cruzar a fronteira é muito perigoso. Deveria ser proibido. Efetivo imediatamente. Não havia culpa em sua expressão, mas o que ela encontrou ali, algo, entre um apelo e um desafio. Doía de se olhar. Seus olhos, geralmente prateado plácido da água iluminada pela lua, agora pareciam a ela o cinza ardosa mar do nunca, profundo e selvagem. Eles a puxariam para baixo. Se é isso que você realmente quer, ele disse, com mais compostura do que ela esperava, eu defenderei seu governo. É, sua própria alma gritou em protesto enquanto ela falava essas palavras. É o que eu quero. Mas assim que a última palavra caiu como uma pedra entre eles, ela percebeu quão tola ela tinha sido em acreditar que ele tornaria isso fácil para ela. Ela não sabia qual deles se moveu primeiro. Eles se chocaram, e a boca dele estava na dela com desespero que a deixou sem fôlego. Ela o encontrou com igual fervor. Seu mundo se estreitou para isso. O cabelo dele, escorregando por entre os dedos dela, como água. As mãos dele, deslizando pela crista da espinha dela e abrangendo a curva da cintura dela. Ele a puxou para mais perto, como se quisesse apagar todo o espaço entre eles. Como se eles pudessem ficar próximos o suficiente. Como se ela pudesse expressar as profundezas de seu desejo pelo tempo que eles nunca teriam. Eles se separaram, suas respirações irregulares. Ele encostou a testa na dela e embalou seu rosto em suas mãos. Ele traçou suas maçãs do rosto, a linha de sua mandíbula, o arco de seus lábios, com tanta reverência. Era como se estivesse guardando cada detalhe na memória. Vagamente, Clarion registrou a umidade de lágrimas no rosto dela. De quem eram? Ela não sabia. Com a ponta do polegar, ele as enxugou. Tudo bem, ele disse calmamente, depois de colocá-la no lugar. Seu toque desapareceu, deixando-a desolada. Vamos levá-la de volta para o outro lado da fronteira. Por favor, ela queria dizer, só mais um pouquinho. Em vez disso, sua voz, pouco mais que um sussurro, ela respondeu, tudo bem. Ele assobiou para Noctua. Em instantes, a envergadura de suas asas bloqueou o ar. Enquanto Clarion subia em suas costas, ela se recusou a pensar em como essa poderia ser a última vez que ela cavalgaria em uma coruja. Ela não conseguia pensar em todas as fadas de inverno que ela nunca conheceria, em todos os lugares maravilhosos que ela nunca se aventuraria. Nunca mais ela ouviria o barulho de seus passos na neve recém-caída. Nunca mais ela sentiria a dança do vento frio do norte em seu cabelo. Nunca mais ela andaria ao lado do homem pardal que ela uma vez pensou ser tão estoico. Ele nunca a ensinou a patinar. Estrelas. Ela não era forte o suficiente para fazer isso. Eu te verei novamente. Ele perguntou, tão baixinho que ela quase não o ouviu. Decidi que quero que minha coroação aconteça onde todos os meus súditos possam estar presentes, na fronteira. Então, se você vier. Claro, ele respondeu. Eu não perderia. Por um momento, eles seguraram o olhar um do outro. Clarion afastou-se primeiro, só para evitar chorar de novo. Quando chegaram à fronteira, um grupo de fadas a esperavam no lado da primavera. Batedores voavam para cima e para baixo na margem do rio. E lá, um farol brilhante de ouro na escuridão, estava Alvina. Mesmo dessa altura, Clarion conseguia ouvir gritos de surpresa e alarme. Isso quase a fez sorrir. Que triste que nenhuma delas jamais conheceria a amizade de uma coruja. Noctua pousou silenciosamente. Quando Clarion deslizou de suas costas, um temor silencioso caiu sobre as fadas quentes. Clarion queria afundar os joelhos na neve. Ela queria ficar sozinha, mesmo que fosse só para se permitir sentir o peso total do que tinha feito. Mas seus súditos precisavam dela. Com os ombros puxados para trás, ela pisou na ponte. E quando cruzou para a primavera, ela não se virou. Se o fizesse, se sentisse aquela corda invisível entre eles se esticar, chamando-a de volta para o lado dele, ela poderia mudar de ideia. Mas isso, ela sabia, era para melhor. Um dia, ela esperava realmente acreditar nisso. Durante todo o caminho de volta ao palácio, fadas a fixaram com olhares curiosos e, talvez pela primeira vez em sua vida, falaram com ela sem serem solicitadas. Os batedores se escutavam e Alvina de volta à árvore de Podbichi e começaram a bombardeá-la com perguntas que ela não respondeu ou não conseguiu responder. Como é o guardião da floresta de inverno? Como você conseguiu derrotá-los? O feitiço será quebrado. O bombardeio durou até eles chegarem ao palácio, até se aglomerarem em volta da porta dos aposentos de Clarion com seus olhos brilhantes e ansiosos. Deixe sua rainha descansar, disse Alvina, com um olhar furioso que poderia coalhar nada. Você terá tempo suficiente para entrevistá-la mais tarde. Com coro apressado de sim, Vossa Majestade. Eles se dispersaram. Clarion lançou-lhe um olhar de gratidão. Com um sorriso cúmplice, Elvina conduziu para dentro. A porta se fechou, e Clarion não perdeu tempo em se arrastar para a cama. Ela tirou o casaco de inverno, deixando cair no chão seus pés. Então se jogou de bruços no colchão. Ele afundou sob o peso de Elvina quando ela se sentou ao lado dela. Mesmo sem olhar para ela, Clarion sabia que ela estava esperando, pelo que quer que fosse sair, ela supôs. Na verdade, ela mesma não sabia o que diria até falar. Está terminado. E era, tanto os pesadelos quanto o que quer que ela tivesse tido com Milori. Agora, ela se sentia misericordiosamente entorpecida. Quando Elvina não respondeu, Clarion virou a cabeça o suficiente para olhar para ela. Não havia pena nos olhos de Elvina, mas uma compreensão antiga e terrível. Era estranhamente reconfortante e estranhamente lindo, ser conhecida sem ter que falar uma palavra. Havia tanta coisa que Elvina não havia contado a Clarion sobre o funcionamento do mundo deles. Havia tanta coisa que ela não havia contado a Clarion sobre si mesma. Ela também havia sido magoada assim. Parecia impossível imaginar que Elvina havia se apaixonado. Ainda mais que ela tivesse cometido algum tipo de erro fatal ou erro de cálculo. Mas ela admitiu que sua sabedoria não veio facilmente. O abismo entre elas parecia quase impossível de transpor por semanas. Mas agora, essa dor compartilhada as unia. Talvez, com qualquer vida que Elvina tivesse, ela guiaria adiante. De todas as coisas, foi isso que finalmente abriu as comportas. Suas lágrimas escorriam pelo seu rosto, quentes e implacáveis. Seus soluços sacudiam seu corpo. Para seu choque total, Elvina envolveu Clarion em seus braços e a deixou chorar em seu colo como uma criança. Cometi muitos erros com você, Elvina disse calmamente. Talvez até comigo mesma. Quão terrivelmente triste é que eu só consigo ver isso no fim da minha vida. Você esteve aqui por apenas um piscar de olhos, e ainda assim, você me ensinou tanto. Não vá, Clarion sussurrou. Por favor, não vá.
Ela ouviu a respiração suave de Alvina. Nem eu posso desafiar as estrelas. Mas você ficará bem sem mim, Clarion. Sinto-me muito. Confiante em deixar Piche Hollow em suas mãos capazes. O peito de Clarion se contraiu dolorosamente. Durante toda sua vida, ela ansiara por ouvir essas palavras. Que doce. Finalmente ter a garantia que ela ansiava. Só que ela não tinha tanta certeza de que merecia. Ela havia salvado Piche Hollow. Ela havia dominado sua própria magia. Mas, ela viveria o resto de sua vida com a mancha de seus erros. Como ela poderia ensinar os recém-chegados a voar? Como ela poderia usar? Desfraldar suas asas com a ternura que eles mereciam quando ela sempre se lembraria daquelas que ela havia quebrado. A voz de Alvina cortou a névoa de seu desespero. É bom ter uma conexão com o Winter. Unificar as estações é uma maneira muito forte de começar seu reinado. Você terá que se desculpar com seu guardião da floresta de inverno em meu nome. Dela. Não, ela não tinha mais o direito de reivindicá-lo. Não sei se posso vê-lo novamente. Elvina franziu a testa. O que quer que tenha visto nos olhos de Clarion? Ela pareceu entender. Apenas descanse. E é isso que eu quero dizer. Dessa vez. Ainda muito a fazer antes da sua coroação. Nesse estado, o descanso não viria fácil, mas Elvina acariciou gentilmente seus cabelos e não protestou quando Clarion passou os braços em volta de sua cintura. Apesar de quão quebrada e miserável ela se sentia, era um conforto ser abraçada. Era uma vez, Elvina começou, e sussurrou para ela todas as velas. Histórias que ela tinha quando Clarion chegou, de valor, amor e rainhas. Há muito desaparecidas. Clarion se deixou levar pelo ritmo suave da voz de Elvina. Ela sonhou, com neve e luz das estrelas, de olhos cinza claros, cheios de perdão que ela nunca realmente ganharia. Capítulo 26. Clarion acordou e encontrou seu quarto encharcado pela luz do sol do fim da tarde. Ficou desorientado por ter dormido tanto, mas suas pálpebras ainda estavam pesadas o suficiente para que ela cochilasse novamente e se as deixasse cair. Essa exaustão não era nada parecida com seu esgotamento. O fio devorador que se espalhou pelo oco de seu peito, mas ainda era tão tentador simular novamente. Petra. O pensamento assustou e a fez recobrar consciência. Ela tinha que verificar ela e os outros. Clarion jogou os lençóis para longe. Estava tão abafado embaixo deles, que até o ar fechado do quarto dela parecia frio contra sua pele. Em sua mesa de cabeceira, três coisas a esperavam: uma tigela de mingau, esfriando de tanto tempo que estava fora, sua ração diária de pó de pilim-pim-pim, cuidadosamente empacotada em um sachê de folhas, e uma carta, carimbada com selo real. O que Elvina poderia ter para lhe dizer? Ela recuperou o bilhete e cuidadosamente deslizou o dedo por baixo do selo de cera para abri-lo. Mesmo sem a insígnia real, ela teria reconhecido a caligrafia perfeita de Elvina. Venha à clínica assim que puder. O feitiço finalmente se quebrou. A respiração de Clarion escapou dela em uma corrida trêmula. Semanas de estresse, de preocupação, se dissiparam dela em um instante. Piche Hollow estava finalmente livre, e ela veria sua melhor amiga novamente. Clarion vestiu o primeiro vestido que conseguiu encontrar. Então, despejou o pó de pilim-pim-pim sobre suas asas. Ela suspirou de contentamento enquanto seu doce cheiro inundava o ar. Do outro lado da sala, ela teve um vislumbre de seu reflexo. Manchas douradas grudavam em seus cílios e brilhavam em seu cabelo solto e emaranhado pelo sono. Suas pálpebras estavam inchadas de tanto chorar, e os vincos de seus lençóis estavam pressionados em seu rosto em finas linhas vermelhas. Não importava sua aparência. Ela não podia esperar mais um minuto para ir embora. Ela abriu as portas de sua sacada. A árvore de pó de pichiá cumprimentou com um movimento suave e o balanço de sua folhagem, farfalhados pela brisa. Por um momento, Clarion se permitiu demorar. Ela apoiou as mãos no corrimão e se inclinou sobre a borda. Pichi. Hollow se estendia diante dela, vasta e bela na luz da hora dourada. Em breve, tudo isso seria dela para proteger. E, talvez pela primeira vez, ela se sentiu à altura da tarefa. Sentindo-se mais leve do que se sentia semanas, ela levantou o voo. Parecia terrivelmente incomum não estar se esgueirando para variar. Não havia batedores vigilantes patrulhando os céus. Nenhuma náusea, metade pela emoção, metade pelo medo de ser pega. Nenhum comentário de Artemis enquanto ela decolava em direção ao inverno. Artemis. Esperançosamente, ela também estava se recuperando. Clarion a veria em breve. Enquanto ela voava sobre a clareira de verão, ela sorriu ao ver que Pichi Hollow havia retornado ao normal. O som de risadas e cantos alcançou, mesmo daquela altura. Talentos de jardinagem flutuavam sobre os campos de Feverf, trazendo novos crescimentos à vida. Enquanto trabalhavam, os aromas de argila rica e ervas amargas se intensificavam, carregados pelo sopro do vento. Clarion pousou em frente à clínica dos curandeiros, onde as flores de coração dourado deram lugar à grama exuberante. Cogumelos venenosos brotaram da terra, suas largas tampas servindo como varanda da frente da clínica. Ela voou para cima para limpar a distância. Então pousou na varanda. Imediatamente, seu coração saltou de alegria. Artemis. A escoteira estava sentada em uma cadeira de balanço, sua perna direita estendida à sua frente. Estava presa em um suporte feito de duas finas tiras de casca de árvore amarradas por uma corda de palha. Um cajado estava apoiado ao lado dela, aninhado na curva de seu pescoço e ombro. Seu cabelo escuro estava mais desgrenhado do que Clarion já tinha visto, e seus olhos ainda estavam sombreados de exaustão. Ao som da voz de Clarion, sua expressão suavizou-se com alívio. Com um bater de asas, Artemis se levantou de seu assento, firmando-se com seu cajado. Ela não disse uma palavra. Ela apenas fechou espaço entre eles, a ponta do cajado batendo ritmicamente contra as tampas dos cogumelos. Então, ela puxou Clarion para um abraço com o braço musculoso pendurado em seu pescoço. Seu aperto é esmagador, mas Clarion não ousou reclamar. Era improvável que ela extraísse da aflição aberta dela novamente. Você conseguiu, disse Artemis contra seu cabelo. Eu não conseguiria fazer isso sem você. Clarion recuou e a estudou. Como você está se sentindo? Quase de volta ao normal, Vossa Alteza. Clarion lançou um olhar plano, um que dizia: seja honesta comigo. Artemis estava se apoiando pesadamente em seu cajado. Mesmo embora fadas raramente andassem, pequenas diferenças na distribuição de peso delas poderiam tornar bem difícil se equilibrar em pleno voo. Ela precisaria de um aparelho de mobilidade até que a tala fosse removida. No mínimo, já estive melhor. Artemis murchou, claramente descontente por ter que admitir. Você se importa se eu sentar? Claro que não, respondeu Clarion. À vontade. Lançando-lhe um olhar agradecido, Artemis cuidadosamente abaixou-se de volta na cadeira de balanço. Ela esticou a perna, tomando cuidado, para não sacudi-la. A dor é controlável, e logo, eles não terão mais que me impedir de escapar. Não há escapatória, Clarion repreendeu. Isso é uma ordem. Ah, propósito, você precisa se curar. Sim, Vossa Alteza. Artemis sorriu fracamente. Se aprovar uma exceção, os curandeiros me liberaram para ir à sua coroação. Uma rainha não deve ficar sem sua guarda. Eu aprovo, é claro. Clarion franziu a testa, mas acho que você mais do que merece um posto diferente. Depois que eu for coroado, ficarei feliz em relocá-lo para. Com todo respeito, Artemis interrompeu. Estou feliz com meu posto. Se não se importa com você, eu gostaria de mantê-lo. Você quer ficar na minha guarda? Clarion perguntou incrédula. Achei que você queria voltar a patrulhar. Eu fiz. Interpretando mal sua descrença como resistência, Artemis apressou-se em acrescentar. Claro, se você acha que eu seria mais adequado em outro lugar. Não é isso, respondeu Clarion. Ela estava totalmente preparada para deixar Artemis ir, mas não podia negar que, no fundo, esperava por isso. Depois de tantos anos juntos, ela mal sabia o que faria sem Artemis. Estou apenas curiosa sobre o que causou essa mudança repentina de coração. Eu costumava acreditar que servir como seu guarda era minha expiação, talvez até mesmo uma punição. A boca de Artemis contorcida em um sorriso triste, que recuperar minha posição era a única maneira de fazer a diferença em Piche Hollow. Nos últimos dias, comecei a duvidar que minhas intenções fossem tão puras. Desde minha transferência, senti que havia algo que eu precisava provar. Não há nada que você precise provar, Artemis, Clarion disse. Gentilmente, eu sempre acreditei que você está entre as fadas mais nobres de Piche Hollow. Fico feliz que você pense assim. Artemis bateu seu cajado no chão pensativamente. Se eu voltasse, teria que esmagar aquela parte de mim que você diz admirar. Por muitos anos, tentei fazer isso, mas vendo o que você fez. Ela parou de falar, claramente procurando pelas palavras certas. Clarion se cresceu sob a intensidade reverente do olhar dela. Eu acredito em você, Artemis disse. Sua força, sua gentileza, sua visão. Proteger alguém como você é um uso digno do meu talento. Oh, Clarion ficaria sentimental se continuasse com isso. Provocante. Ela perguntou. Você está dizendo que sentiria minha falta? Estou dizendo que não confio em mais ninguém para ser seu guarda. Artemis rebateu. Clarion gostou do fato de ela não negar sua acusação. Com seu temperamento, é um trabalho mais difícil do que se poderia esperar. Até eu não tenho me saído de acordo com meus próprios padrões recentemente. Artemis olhou para ela. Embora ela nunca dissesse isso em voz alta, Clarion leu o que ela queria dizer claramente. Você está horrível. Clarion não conseguiu evitar o riso. Não havia como discutir isso. Ambos estavam certamente pior para o desgaste depois dos eventos dos últimos dias. Bem, ela disse. Eu ficaria feliz em ter você. Eu também sentiria sua falta, sabia? Bom, Artemis disse rispidamente. Esse ferimento não me impedirá de servi-lo. Não tenho dúvidas. Clarion sorriu para ela. Se me der licença, vou dar uma olhada em todos lá dentro. Claro, Vossa Alteza. Artemis abaixou a cabeça. Ela hesitou, como se estivesse incerta sobre suas próximas palavras. Por fim, ela disse. Da última vez que chequei, a consertadora não tinha acordado. Quando ela acordar,
Clarion apertou seu ombro de forma tranquilizadora enquanto passava. Você será a primeira a saber. O suave obrigado de Artemisa seguiu até a clínica. O ar estava impregnado do cheiro familiar de ervas curativas, camomila, raiz de marshmallow, urtiga. Quando a porta se fechou atrás dela, ocorreu-lhe que podia ouvir vozes e risadas se espalhando pelo átrio. Clarion não achava que já tinha ouvido tão alto ali. Pela primeira vez em semanas, o clima era quase alegre. Animada pela energia, ela passou correndo pela cortina de suculentas penduradas que isolava o quarto do doente. Estava lotado. Clarion não conseguiu evitar seu espanto encantado. Fadas tinham se amontoado com arranjos de flores e panelas de sopa e, claro, as últimas fofocas. As fadas que tinham acordado tinham verdadeiras multidões ao redor de suas camas. Algumas conversavam e riam, prontas para retomar suas vidas normais. Outras choravam, outras seguravam suas amigas perto enquanto emergiam de seus sonhos atormentados. Todos eles estavam completamente cercados de amor. Eles estavam tão absortos em suas reuniões que ninguém notou na porta. Ninguém além de Alvina, que pairava no fundo da sala ao lado de uma curandeira. A rainha lhe deu um sorriso gentil antes de sacudir o queixo em direção a uma cama no canto. Ela está ali, ela parecia dizer. Clarion não perdeu tempo em correr para onde Petra estava deitada em seu berço. Seu cabelo ruivo estava espalhado ordenadamente contra o travesseiro. Os cachos brilhantes e perfeitos como nunca foram em sua vida cotidiana. Alguém claramente os havia penteado e torcido em cachos. A arrumação realmente não combinava com Petra. Clarion sorriu, tomada pela afeição que brotava dentro dela. Muito gentilmente, ela pegou uma das mãos de Petra entre as suas. Quando você acordar, ela sussurrou: eu tenho tanto para te contar. E como se a tivesse ouvido, Petra se mexeu. Alguém mande chamar Artemis. Clarion chamou. Ela apenas registrou distantemente uma resposta de talento de cura. Imediatamente, Vossa Alteza. Clarion não conseguia se concentrar em nada além de seu próprio alívio. A sensação tão brilhante e leve quanto o sol. Os olhos de Petra ficaram abertos, vidrados e desfocados em sua desorientação. Então, quando ela viu o rosto de Clarion pairando apenas alguns centímetros do seu, eles se arregalaram em choque. Ela soltou um grito e se arrastou para trás. Clarion. Petra. A voz de Clarion tremeu humilhantemente. O que você está, ó? Clarion jogou os braços em volta de Petra e a segurou perto. Você voltou, graças às estrelas. Petra relaxou contra ela. O que aconteceu? Eu me sinto tão descansada. E também como se eu estivesse correndo por dias sem parar. A última coisa que eu lembro. Clarion recuou quando sentiu seu estremecimento. A expressão de Petra ficou assombrada conforme as memórias inundavam de volta. Os pesadelos se foram agora, ela disse. Você está seguro? Clarion apontou o que tinha acontecido desde que ela caiu sob o feitiço dos pesadelos. Quando ela terminou, Petra estava olhando para ela com infinita simpatia em seus olhos. Clarion mal conseguia olhar para ela. Sinto muito. Eles disseram ao mesmo tempo. Um momento de silêncio. Então ambos começaram a rir. Você sente muito? Clarion perguntou incrédula. Por quê? Sou eu quem precisa me desculpar com você. A testa de Petra franziu. Pela distância entre nós. Por favor, não se desculpe por isso, disse Clarion. Você não foi nada além de um bom amigo para mim. E eu? Ei. Petra descansou uma mão em seu braço. Você não precisa se culpar, Clarion. Eu te perdoo. Você faz. Claro que sim. Petra sorriu para ela. Nós duas estávamos presas em nossas próprias coisas. Sei que vai levar algum tempo para descobrir como nos encaixar na vida uma da outra quando você for rainha, mas eu não vou a lugar nenhum. Obrigado. Antes que Petra pudesse responder, as cortinas sobre a porta da clínica farfalharam violentamente. Ambas se viraram em direção à entrada do quarto do doente. Artemis pairou a uma curta distância, seus olhos selvagens com medo e esperança misturados. Petra. Clarion nunca tinha ouvido sua voz tão frágil. Artemis se aproximou deles, navegando pela desordem e pelo labirinto de cartas melhor que pôde com seu cajado. Mesmo assim, ela quase derrubou tudo em sua pressa. Uma curandeira parada em sua estação de trabalho parecia consternada, mas não disse nada. Em vez disso, ela se ocupou com seu almofariz pilão, moendo frutas e ervas em cataplasma. Quando Artemis chegou ao lado da cama de Petra, ela olhou para ela. Você, Petra, começou, mas foi silenciada quando o batedor deu um beijo em sua testa. Então, mais timidamente, em seus lábios. Quando Artemis se afastou, o rosto inteiro de Petra estava manchado de vermelho. Nunca mais, disse Artemis. Me assusta assim de novo. Finalmente, Clarion murmurou para si mesma. Então, para eles, ela disse, eu vou dar a vocês dois um momento. Mas eles mal pareciam ouvi-la. Seu peito doía com uma pontada de solidão, e algo parecido com alegria também. Se ela não podia ter felicidade, então, no mínimo, seus amigos mereciam. Ela não se ressentiria de ninguém por ter que ela havia negado a si mesma. Seu coração e toda sua devoção pertenciam a seus súditos agora. Clarion voltou sua atenção para o resto da clínica. Ainda havia uma outra fada que ela precisava visitar. Quando chegou à cabeceira do ministro do outono, sentou-se na cadeira vazia e estudou seu rosto, frouxo e tranquilo no sono. Então, isso terminaria onde havia começado. Ela não precisou esperar muito. Quando ele acordou, gentilmente, facilmente, como se tivesse se adormecido para um cochilo muito necessário, seus olhos encontraram os dela imediatamente. Então se enrugaram em um sorriso. Vossa Majestade. Ainda não, disse Clarion suavemente. Ele fechou os olhos novamente, um sorriso aliviado surgindo em suas feições. Eu sempre soube que você conseguiria. Capítulo 27. Da coroação chegou, e era uma gloriosa tarde de verão. Clarion esperava nas coxias do terreno da cerimônia, escondida em um matagal de arbustos de mirtilo. Os galhos acima estavam caídos, pesados com frutas vermelhas, quando conforme amadureciam, e delicadas flores em forma de sino. A conversa animada da multidão se elevava, acima do som do borbulhar do rio, e do som de seu próprio coração acelerado. Sua antecipação aumentava a cada momento que passava, especialmente porque ela não conseguia ver nada através das folhas densas. Está na hora, Vossa Alteza, disse Artemis. Eles estão prontos para você. Clarion se virou em direção ao som de sua voz. Artemis apareceu ao lado dela, anunciada apenas pelo som suave de sua voz. Cajado contra a terra. Essa pode ser a última vez que vou ouvir você me chamar assim. Vai ser um ajuste. Acho que será bem natural da minha parte. Artemis ofereceu a ela um pequeno sorriso. Vamos. Juntos, eles seguiram em direção à saída, um arco enrolado cortado no matagal. Abaixo dele, Elvina e os 3 ministros sazonais esperavam por ela. As feições da rainha estavam compostas como sempre, mas Clarion não confundiu o orgulho que irradiava dela. Iris engasgou. Sua Alteza, você é uma visão. Clarion sorriu para ela. Obrigada. Seu vestido era de ouro puro e brilhante, com uma sobreposição de renda de seda de aranha translúcida infundida com pó de fada. Seu cabelo tinha sido modelado na tradicional coroa trançada e adornado com uma coroa de flores de neve no verão. Não importava quão nervosa ela estivesse, não havia como negar. Ela parecia uma rainha, e se sentia como uma também. Rovan se inclinou em direção a ela conspiratoriamente, a costura dourada em sua capa capturando a luz enquanto deslizava sobre seu ombro. Você está pronta? Esperamos que sim, disse Aurélia ironicamente, ou ela perderá sua própria cerimônia. Iris escondeu uma risada atrás da mão. Estou muito pronto, disse Clarion. Vamos ver que milagres você fez. Acho que você ficará feliz, disse Iris então cantado. Clarion tinha maior fé neles, é claro, mas ainda assim, ela não tinha ideia do que esperar. Quando ela e Elvina deram a notícia de que, com 2 dias de antecedência, elas mudariam o local, Aurélia reagiu com um olhar estudiosamente vazio. Se ela estava decepcionada ou em pânico, Clarion não sabia, nem teve muita oportunidade de se perguntar. Iris girou no ar, quase gargalhando em triunfo. Finalmente, a primavera chegou. Ela gritou: você não vai se arrepender. Aurélia olhou feio para o ministro da primavera, mas os dois resolveram fazer acontecer. Rovan parecia bastante entretido com a coisa toda, de uma forma que só alguém sem nenhuma participação real na questão poderia ficar. Talvez o único benefício de dormir por tanto tempo, ele disse com uma piscadela. Elvina limpou a garganta, ajustando o pergaminho que carregava nos braços. Não vamos deixá-los esperando mais. Imagino que estejam todos ansiosos para ver sua nova rainha. Eles emergiram do matagal, na beira da primavera. Quando Clarion pôs os olhos no terreno da cerimônia, sua respiração ficou presa com admiração. Ao lado dela, Aurélia e Iris trocaram olhares satisfeitos. Eles se superaram. A luz do sol adocicada filtrava-se pelos galhos acima, modelando a terra em dourado salpicado. Arco-íris, cuidadosamente pintados pelos talentos de luz de Aurélia, estavam pendurados na clareira, desenrolando-se no céu como estandartes reais. Fileiras de cadeiras, dispostas em semicírculo, ficavam de frente para a ponte que atravessava o inverno e a primavera, e todas as fadas do inverno do outro lado da fronteira. Talentos de gelo esculpiram fileiras e mais. Fileiras de bancos de gelo, todos eles enfeitados com visco, azevinho e delicadas flores brancas como a neve. Ela ficou tocada que Aurélia e Iris tivessem pensado em coordenar com Milori. Todos de pé, gritou um arauto talentoso, por sua Alteza Real, a Princesa Clarion. Em uníssono, todas as fadas em pichirolos se levantaram e se viraram para encará-la. Nunca em sua vida tantos olhos estiveram sobre ela. Nunca antes eles estiveram tão cheios de adoração. Clarion não conseguiu evitar o sorriso que apareceu em seu rosto. Murmúrios e suspiros de alegria ecoaram enquanto ela e Elvina faziam seu caminho em direção à ponte, logo engolidos pelo som dos instrumentos dos talentos musicais quando eles começaram a tocar. A cauda do seu vestido pairava logo acima do chão e ondulava atrás dela, como se fosse levada pela corrente invisível de um rio. Ela e Elvina passaram pelos corredores e pousaram na ponte, acomodando-se sobre um arco intrincado que atravessava o vão entre as estações. De todos os detalhes que seus ministros tinham organizado, este era talvez o seu favorito. A metade do arco do inverno era composta de madeira de bétula, coroada com neve e geada delicada. A metade da primavera, tecida com os galhos cobertos de musgo de mamuda, encontrava-se no meio, onde seus galhos se entrelaçavam como dedos entrelaçados. Flores de todas as estações eram tecidas através da estrutura, explodindo com textura e cor. O espaço iluminado da fronteira a confortava. O frio do inverno roçava nela
eternamente, como o toque de um velho amigo. Alguns flocos de neve perdidos ficaram presos em seu cabelo antes de derreter. Não havia outro lugar em que ela preferiria ser coroada. Aqui, onde aprenderá a acreditar em si mesma. Aqui, onde conhecer aquele que havia consertado e partido seu coração. Inconscientemente, ela examinou a multidão em busca dele, mas ela não o encontrou antes que Alvina começasse a desenrolar o pergaminho que carregava. Princesa Clarion, ela disse, sua voz ecoando no silêncio. Você está disposta a fazer seu juramento real? Sua voz não tremeu quando ela disse, eu sou. Você promete proteger Piche Hollow com sua vida? Eu faço. Você governará essas fadas unidas diante de você com justiça e misericórdia. Eu vou. Você jura garantir a mudança das estações de forma fiel e eficiente? Eu faço. Elvina sentiu, e dois talentos ajudantes se materializaram. Um carregava o cetro real, o outro, uma coroa aninhada em uma almofada. Elvina pegou a coroa primeiro, um elegante diadema de cobre batido que Clarion imediatamente reconheceu como obra de pedra. De alguma forma, em meio a tudo isso, ela encontrou tempo para fazer algo bonito para ela. Cuidadosamente, Elvina alinhou no cabelo de Clarion. Em seguida, ela pressionou o cetro em suas mãos. Elvina ajustou a coroa mais uma vez, e por um momento, Clarion poderia jurar que viu lágrimas em seus olhos. Lá foram antes que ela pudesse piscar. Quando Elvina ficou satisfeita, ela se virou para a multidão. Então todos saudam a nova rainha de Piche Hollow, Rainha Clarion. Aplausos e gritos ecoaram pela clareira. Clarion sentiu seu coração se elevar ao encontrá-los. As fadas pegaram sachês e jogaram pó de pirlim-pim-pim no ar. Um grupo de voadores rápidos voou dos galhos, levantando uma brisa alegre. O ouro brilhava e girava no ar. Clarion só conseguia encará-los com a emoção presa na garganta. Ela os amava, intensamente. Esse amor seria suficiente para sustentá-la. Quando a comoção cessou, ela respirou fundo e projetou sua voz. Se me permite, gostaria de me dirigir a vocês pela primeira vez como sua rainha. Imediatamente, a multidão ficou em silêncio. Ela se acostumaria com esse efeito. Alguma vez pareceria natural, preenchendo o espaço que eles cederam a ela. Muitos de vocês podem não me conhecer bem. Fiquei longe de vocês, desde que cheguei, algo do qual me arrependo profundamente. Mas eu gostaria de mudar isso, começando hoje. Então, permitam-me apresentar oficialmente. Eu sou Clarion. Espero conhecer cada um de vocês ao longo do meu reinado. Sua segurança e felicidade são as prioridades. Então espero liderar com sabedoria e senso de humor. Ela sorriu timidamente. Sinta-se à vontade para vir até mim com quaisquer problemas ou ideias que você tenha. E não hesite em dizer olá. Eu aprecio qualquer oportunidade de falar com você. Ela ousou olhar para Elvina, que abaixou o queixo. Vá em frente. Ela parecia dizer. No último mês, aprendi muito sobre mim e sobre nosso mundo. Entre as coisas que aprendi, a principal é sobre nossos vizinhos, as fadas do inverno. Clarion olhou para elas, assentindo em reconhecimento. Eu entendo que por muitos anos, elas foram consideradas inacessíveis, até mesmo indignas de confiança. Mas tive o prazer de conhecê-las. Elas são um grupo vibrante, com muito a nos ensinar. Elas me receberam com mais generosidade e calor do que eu poderia esperar. Com elas, aprendi a manter a esperança firmemente, mesmo nas noites mais escuras e frias. Estou ansiosa para ver o que mais podemos alcançar juntas. Aplausos flutuaram do lado de Winter na fronteira. Ela esperou que eles desaparecessem antes de continuar. Sem o guardião da floresta de inverno, não estaríamos aqui hoje. Clarion engoliu um nó de emoção em sua garganta. Digo isso com confiança. Eu não teria sido capaz de derrotar os pesadelos. Muitos mais de nós estaríamos sob o feitiço dos pesadelos. Com o tempo, eles poderiam ter levado todos nós. Temos uma enorme dívida de gratidão a ele. Pelo menos ela fez. Ela nunca seria capaz de retribuir o que ele fez por ela. Então, meu primeiro decreto é unir nossos reinos. O propósito é aquecer por dentro, queimando tão firmemente quanto uma chama. Nós forneceremos ajuda a eles, emprestando nossos consertadores, para fazer melhorias em seus processos. Além disso, o guardião da floresta de inverno será doravante conhecido como Senhor do Inverno. Ele governou a floresta de inverno como meu representante e deve ser reconhecido por isso. Ele servirá formalmente no meu conselho. Ela fez uma pausa, incerta sobre como o decreto seria recebido, mas, lentamente, aplausos preencheram o silêncio que ela havia deixado para trás. A alegria e o puro alívio que ela sentiu a animaram. Isso a levaria até seu próximo anúncio. No entanto, ela continuou. Como todos vocês sabem, o mundo deles, embora lindo, não é seguro para fadas da estação quente, assim como o nosso não é seguro para elas. Então, hoje, estou oficialmente proibindo qualquer fada de cruzar a fronteira, mesmo que tenhamos que permanecer fisicamente separados. Saibam que estamos unidos em espírito e propósito. Com nossa parceria, quero dar as boas-vindas a uma nova era de uma Piche Hollow unificada, uma de esperança. Farei o meu melhor. Sei que cometerei erros, mas juro que darei tudo que tenho a vocês. As palavras finais de seu discurso se dissiparam no ar quente da primavera. Então, ela ouviu a voz de Milori. Salve a rainha Clarion. Algo se rezou dentro dela ao som de seu nome, como se houvesse uma corda os unindo. Seu olhar encontrou dele na multidão. Como era raro vê-lo no brilho da luz da tarde. O prateado bronzeado de seus olhos a paralisou completamente. Todos na clareira o apoiaram, explodindo em aplausos estridentes. Mas eles soaram abafados em seus ouvidos, e tudo, exceto ele, desapareceu. Era como se ela e Milori sozinhas tivessem sido mergulhadas em algum mundo privado e compartilhado, um mundo fora do tempo, brilhando como um sonho. Ela não conseguia tirar os olhos dele. Ela não conseguia se proteger contra o orgulho que radiava dele, e todo o desejo. Também, ela se forçou a retornar à realidade, a se concentrar na felicidade deste dia. Era uma felicidade completa, quando metade dela permaneceu onde ela nunca poderia alcançar. Mas agora, banhada na aceitação de seus súditos, era o suficiente. A festa durou horas, tumultuada de alegria. Enquanto as fadas quentes de inverno inicialmente se mantiveram reservadas, eventualmente, suas celebrações se espalharam pela fronteira. Algumas almas mais corajosas, ou pelo menos mais amigáveis, foram até a beira do rio para quebrar o gelo proverbial. Elas se envolveram em conversas gritadas e dançaram no ar, tão perto quanto usaram. Elas deixaram comida umas para as outras na ponte, convidando-as a aproveitar o que cada estação tinha a oferecer. Um talento empreendedor para o gelo até começou um jogo de pega-pega, que durou até a bola de neve derreter tragicamente. Mas conforme o sol se punha mais baixo e as fadas começavam a voltar para casa, Clarion percebeu que seu humor estava ficando pensativo, quase melancólico. Ainda havia uma última coisa que ela tinha que fazer, a coisa que ela mais temia, dizendo adeus. Embora seus reinos trabalhassem juntos, ela e Milori nunca mais se encontrariam como antes. Clarion estava na beirada da festa, envolta por uma cortina de piscinas perfumadas. Ela bebia um copo de ponche, algo que ela sabia objetivamente que era brilhante e ácido, mas que ela não sentia gosto algum. Sua mente estava completamente em outro lugar. As flores, entrelaçadas em seu cabelo, já tinham começado a murchar no calor, e sua felicidade anterior parecia bem distante agora, pois ela sabia o que tinha que fazer. Mas ser rainha não era sobre tomar decisões fáceis. Era sobre tomar as decisões certas. Por fim, Petra encontrou. Ela se aproximou de Clarion. O que você está fazendo aqui? Pensando. Clarion não conseguiu evitar o suave bufo de riso. Acho que sim. Você veio me impedir. Petra estava vestida com um vestido longo de filodendro, braceletes de metal polido, seu próprio design, é claro, tilintavam em seus pulsos enquanto ela girava um copo canelado em suas mãos. Com um encolher de ombros, ela disse: Você tem permissão, se realmente insistir. A festa é sua. Verdade. A expressão de Clarion suavizou. A propósito, a coroa é linda. Obrigada. Não mencione isso. Petra ficou em silêncio por alguns momentos, contemplativa. Quando falou novamente, não havia acusação em sua voz, apenas uma simpatia silenciosa. Você vai falar com ele? Ele está parecendo enluarado a noite toda. Eu deveria. Eu quero. Ela queria, no entanto, vê-lo novamente doeria, e ela já havia causado o suficiente a si mesma hoje por causa de seu próprio decreto. Aqui, na escuridão reconfortante com sua amiga mais querida, a questão com a qual ela estava lutando parecia urgente demais, para deixar sem ser dita. Petra, eu fiz a coisa certa. Claro que sim, você é nossa rainha. Petra franziu a testa, hesitando, como se estivesse selecionando suas próximas palavras, cuidadosamente. Ela estudou o rosto de Clarion, e o que quer que tenha encontrado ali pareceu solidificar sua decisão, mas acho que você nunca saberá com certeza. Clarion suspirou miseravelmente. Ela supôs que isso era verdade. Tudo que sei é que temos que nos proteger das maneiras que pudermos, e você tem a vida de muitos outros para cuidar. Você está fazendo o seu melhor. Petra cutucou seu ombro com o seu. Vá, eu ficarei bem sozinha. Obrigada. Clarion apertou o braço dela. Sério, por tudo. Petra ofereceu-lhe um sorriso gentil. Boa sorte. Enquanto ela se dirigia para a fronteira, os sons de sua festa, a música, as risadas, os gritos, desapareciam. Aqui e ali, vagalumes brilhavam. Na noite, eles iluminavam seu caminho, dançando e tecendo ao redor dela, como se esperassem animá-la. Eles só se separaram dela quando ela pisou na ponte. Parecia muito com a primeira noite em que se aventurou aqui, sua determinação segurando a onda de seu medo. As flores de cerejeira pintadas com luar enquanto caíam. O musgo estava frio e úmido de orvalho. A longa cauda do vestido dela arrastava-se na terra. Uma névoa baixa havia rolado do rio, agitada pela brisa suave. Tinha se configurado para ser uma noite melancólica, com a promessa de chuva nas nuvens cinzentas que se formavam. Não demorou mais do que um minuto para Milori chegar, como se estivesse observando a ponte, esperando que o brilho dela aparecesse, como um farol, confiável, como sempre, e devastador. Seus olhos eram as coisas mais brilhantes e claras que ela já tinha visto. Eles perfuravam direto o coração dela com sua força tranquila e gentil. Seu coração deu um pulo terrível. Ela não sabia se sobreviveria à perda dele.
dele. Mas, independentemente de ficarem juntos ou não, ela o perderia. De uma forma ou de outra, as estrelas os manteriam separados. O melhor, então, é mantê-lo a salvo dela. O sopro de espaço entre o inverno e a primavera parecia uma barreira, invisível entre eles. Parecia, de repente, tão espesso quanto uma camada de gelo e como nada. Milori quebrou o silêncio primeiro. Parabéns, Vossa Majestade. A formalidade fria do dom dele a deixou sem fôlego. Todo o tempo que passaram juntos, apagado, ele se dirigindo a ela com aquele mesma imparcialidade que ele tinha na noite em que se conheceram. Levou toda a sua força para sinalizar no lugar, para não diminuir a distância entre eles, jogar os braços ao redor dele ou implorar para que ele olhasse para ela como ele tinha feito apenas alguns dias antes. O olhar dela se fixou nas duas pontas de turquesa presas da túnica dele. Elas seguravam as penas de duas penas brancas no lugar. Uma capa nova, ela percebeu, uma feita inteiramente de penas de noctua. Parecia um novo par de asas dobradas contra suas costas. Ela se forçou a encontrar o olhar dele novamente. Obrigada, Lord Milori. O uso de seu título fez com que o restava de sua resistência cedesse. Qual o sentido de fingir? Ele parecia absolutamente miserável. Eu não pensei mais nada além de você desde que nos separamos. Dessa vez, ela não se incomodou em negar seus piores impulsos. Ela o abraçou, e o frio do inverno suspirou contra seus braços nus. O coração dele batia ferozmente contra sua bochecha. Os dedos dela cravaram-se no topo dos ombros dele, provavelmente com mais força do que deveriam, mas ela precisava de algo para aterrá-la. Eu também não, ela disse. Você me fez acreditar que eu merecia isso, e ainda assim, você me fez sentir como se eu daria qualquer coisa para ser outra pessoa. Qualquer pessoa. Eu daria tudo de volta se pudesse. Por favor, não diga isso, Milori murmurou. Você merece. Você vai fazer coisas incríveis. Clarion, você já fez. E ainda assim, estarei sozinha. Saiu rápido demais para que ela se contivesse. Milori levantou o queixo para que ele pudesse encontrar seu olhar. Você terá todos os seus súditos para amá-lo. E mesmo que eu não esteja ao seu lado, você ainda me terá. Nunca haverá uma estrela mais brilhante. Eu sempre amarei você. Clarion engasgou com um soluço. Não era próprio de uma rainha. Pensou ela distantemente, mas não conseguia se importar, assim como eu. Ela pegou o rosto dele nas mãos e beijou, brevemente, egoisticamente, mesmo que apenas para gravá-lo inteiramente na memória. A sensação dos lábios dele, macios contra os dela, a maneira como a respiração dele engatou, não importa quantas vezes eles tivessem feito isso. O frio agradável da pele dele sob o toque dela, o cheiro de ar sempre verde e fresco, não lhe trouxe alívio algum quando pareceu tão definitivo e tão insuficiente. Isso foi um adeus. Relutantemente, ela se afastou o suficiente para sussurrar. Lembre-se de ser livre, Milori. Chega de assombrar essa fronteira como um fantasma. Ele deu a ela o sorriso mais comovente que ela já tinha visto. Você também. Impossível, ela pensou. Enquanto vivesse, ela nunca se livraria dele. Nunca haveria outro. Não importa. Como a rainha de Pichy Hollow, ela poderia suportar essa dor sozinha. Esse era seu dever. Lentamente, ela se afastou dele. Ela deixou suas mãos deslizarem pelos braços dele, então pelos pulsos, até que finalmente seus dedos escorregaram. Tome cuidado, majestade, disse ele. Ela não confiava em si mesma para falar. Quando ele se virou para longe dela, um vento suave soprou. Ele dançou por seus cabelos e fez sua nova capa esvoaçar atrás dele. Ela teve um vislumbre de sua asa. Ao luar, ela brilhava tão forte e clara quanto um painel de vidro quebrado. Clarion ficou na ponte até desaparecer na cobertura das árvores, até que as nuvens acima cederam e uma chuva suave começou a cair. Ela ficou sozinha na primavera enquanto o cheiro de petichor subia ao seu redor, olhando para o vazio frio do inverno. Ela seria seu lar pelo resto de sua longa vida. Agradecimentos. De certa forma, mal posso acreditar que você está lendo isso. Publicar meu quinto livro é um marco que eu não poderia imaginar. Alcançar quando comecei a escrever seriamente em 2016. E se você tivesse me dito naquela época que um dia eu escreveria algo para Disney feliz, acho que não teria acreditado. Sonhos realmente se realizam. Primeiro, quero expressar minha imensa gratidão por ter sido confiado a um mundo tão amado. Espero que este livro tenha sido um retorno ao lar para alguns de vocês. E se este é seu ponto de entrada para Disney, fale para citar a própria rainha Clarion. A felicidade trouxe vocês aqui. Bem-vindos a Pichy Hollow. Este livro existe devido aos esforços de muitas pessoas talentosas. E, claro, muito pode vir pim. Como sempre, um grande obrigado às minhas agentes, Claire Friedman e Jason Léo, por sempre lutarem por mim. A cada livro, minha apreciação por vocês se aprofunda ainda mais. Para minha editora, Karin Santou, você me surpreendeu com seu entusiasmo, comunicação e ética de trabalho sobre-humana. Este livro não seria o que é sem seu olhar aguçado para detalhes, suas sugestões, seu apoio. Foi uma honra trabalhar com você neste projeto mágico. Para o resto da equipe da Disney Press, Raquel Oliveira, Warren Mason, Nancy Adams e Jennifer Black, meus editores de texto, que, heroicamente, me mantiveram na linha, já que todos esses personagens têm 15 centímetros de altura. Catherine Seio, editora-chefe, Hannah Meyer, gerente de ilustração, Jeremy Barton, gerente de produção, Kaya Wilson em marketing e Chris McCoy em publicidade. Obrigado a Charlie Bavater por ilustrar essa capa de tirar fôlego e a Jagon Vardanian por projetá-la. Para meus amigos, Courtney Gold, minha gêmea de publicação e, querida amiga, vocês estiveram comigo em cada passo do caminho. Eu não poderia ter feito isso sem seu incentivo e intimidação ocasional. Joe, Schulte, Megan Lally, Kylie Cassidy, Alex Layton e Courtney, de novo, que me assistiram revisar um pedaço deste livro em Charleston. Vocês foram extremamente úteis, mas me fizeram rir muito, então acho que isso compensa. Charles Keegan, Gianni MC Conrosh, Andrew Ye, Anna O'Connor, seu apoio, humor e compreensão durante um ano estressante, significaram um mundo absoluto para mim. Ellen Willey, Audrey, Kulturski e Alicia Walker, eu estaria perdida sem vocês. Eu amo muito vocês. Sob autora, Alison Saff, autora do New York Times e best-seller independente de A Far Wilder Magic, A Fragile Enchantment e A Dark and Down Tide. Depois de receber seu mestrado em literatura inglesa pela Tulane University, ela se mudou da costa do Golfo para a costa oeste, onde passa seu tempo rolando em 8 rodas e praticando tecidos aéreos. Ela mora com seu parceiro e um galgo italiano chamado Marzipan. Fim do audiolivro. Se inscreva no canal e deixe o like para mais vídeos.